Olá, meus amores, sejam muito, mas muito bem-vindos ao Sextou do Sem Censura. E olha só, hoje a gente vai ser tomado por uma saudade profunda mesmo. Uma saudade também alegre, porque é uma alegria fazer esse programa. E uma admiração imensa, porque o nosso programa é dedicado a um dos maiores artistas que o Brasil e, quiçá, o mundo já teve. Aliás, um dos maiores humoristas do mundo, eu diria. Um homem que foi muito mais do que um humorista. Ele foi um criador de mundos, um observador da alma brasileira, um gênio incansável da palavra e da imaginação. O grande, o único, o imensurável Chico Anísio. Palmas, Chico! Ai, eu fico até emocionada porque eu conheci ele, trabalhei com ele. E falar do Chico é falar de uma inteligência fora da curva. Ele é um artista que enxergava o Brasil de um jeito que ninguém mais via. E ele traduzia tudo isso num humor, um humor fino, afiado, generoso, às vezes ácido, mas sempre genial. O Chico escrevia, dirigia, atuava, pintava, compunha, ensinava, nos fazia rir, ainda arrumava tempo pra casar pra caramba e fazer filho pra caramba. Falando em filhos, 2 deles estão aqui. Um biológico e outro afetivo. E eles vão nos ajudar a contar as boas histórias desse gênio. E eu começo por ele, que é meu querido, mas assim, nossa, e talentosérrésimo, diretor, ator, roteirista e como pai, é dono de um talento ímpar. Ele é genial. Bruno Mazzeo. Bruno, querido, bem-vindo. Ele acaba de lançar a série documental Chico Anísio, um homem à procura de um personagem, que mostra a trajetória de Chico e seus personagens inesquecíveis, como eu amava, gente, a Salomé, o professor Raimundo, Pantaleão, Bozó e tantos outros. Acho que foram 300 quase, né, que ele fez, por aí, né? 209 ele interpretou. 209 ele interpretou, tá vendo? E também tem o André Lucas, filho afetivo do Chico, que trabalhou com ele durante 34 anos nos programas de humor e foi seu empresário até o final da vida. Ai, André, que delícia ter você, meu amor. E também tem ela, que é diretora, atriz dos programas de sucesso como Sai de Baixo e Sítio do Pica-Pau Amarelo. E durante bastante tempo ela dirigiu o Tio Chico. Porque ela é sobrinha dele e ela conviveu intensamente com ele. Eu tô falando da minha amada e querida amiga e diretora incrível, Sininha de Paula. Sininha, linda! Maravilhosa. E além de todos esses convidados especiais, tem o nosso debatedor de hoje, que é fã do Chico Anísio, como todos nós, mas desde pequenininho, né, Muca? Bem pequenininho. Obrigada, Muquinha. Vamos lá. Chegou a hora da gente mergulhar na vida de um homem que criou mais de 200 personagens. Ó, tá vendo, André? Não, ele interpretou 209, mas ele criou 456. Caramba, gente, vocês escutaram? Criou personagens como, acabei de falar, o professor Raimundo, que com a sua escolinha nos ensinou muito mais do que lições. Gente, o Bozó, vocês lembram? Funcionário da Globo que virou espelho de uma geração. O Painho, cheio de folga, cheio de opinião, amava Painho. E o vaidoso Roberto, você é o famoso quem? Eu fiz uma vez, era maravilhoso. E tinha o supersticioso Coalhada, vocês lembram? O Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Gente, quanta história, né, Bruno? Vou começar com você, Bruno. Opa. É muita história, né, não? É muita. Cara... É muita. 5 episódios... Foi pouco. Faltou muita coisa. Vai ter que se Chico Anísio em busca de personagem, 2 a missão, né? Continua buscando um personagem. Continua buscando personagem. Agora, me conta aqui uma coisa. Seu pai nasceu em Maranguape, no Ceará, e foi meio por acaso, né? Porque a sua avó... A família era toda de Fortaleza. De Fortaleza, né? De Fortaleza. Mas eles tinham uma casa de férias em Maranguape, que é bem pertinho. É o quê? Uns 40 minutos? 26 quilômetros. Meia hora. E aí, a gravidez era uma gravidez meio complicada. E a estrada não era uma estrada como é hoje. Hoje é uma boa estrada. Era uma estrada de terra e tal. E aí o médico pediu para ela ficar em Maranguape, não ir para Fortaleza, porque ia colocar em risco. Sim. Né? Podia parir na estrada, no meio da estrada. Então ele ficou lá e acabou sendo um de Maranguape ali, mas os outros irmãos são todos de Fortaleza. Mas o que ele adorou, né? Ele adorou ser de Maranguape. Sim, ele adorava, ele falava de Maranguape. Eu me lembro quando eu na escola, tinha aquele atlas, né? Que a gente estudava, os mapas todos, e de um ano pro todo ano tinha que comprar um novo. Exato. E aí de um ano pro outro apareceu Maranguape lá no
mapa do Ceará, tinha Fortaleza e Maranguape. Né? Então, literalmente, colocou Maranguape no mapa. Né? E ele tinha muito orgulho, ele falava de Maranguape. Eu me Ele gostava, lembro. apesar de ter muito pouco tempo. Ter ficado lá há muito pouco tempo, Muito pouco né? tempo, E a série é bacana porque tem, logo no começo, você visita a casa. Você visita Sim, a casa, sim. Queria saber dessa... Bom, primeiro, acho que emoção é a palavra, né? O filho produzir um conteúdo como esse, né? Lembrando a trajetória desse pai, esse artista genial, um dos maiores do mundo, concordo com a Cissa. Mas eu queria saber da emoção de estar naquele lugar onde começou toda a história, aquela casa. Não foi minha primeira vez lá, né? Eu já fui levar meu filho mais velho para conhecer. José, agora, um dos pequenos, já pediu para ir depois de ver o documentário. Né? E Então, no voltarei. documentário tem uma cena dele com o Pedro Bial. Sim, Ele sim. mostrando o quarto que ele nasceu, não é? Sininho? Exatamente, aquele é um Globo Repórter. É no Globo Repórter, É um né? Globo Repórter. Não, o documentário é genial, é para ver milhões de vezes, porque cada hora você pesca uma coisa, e ver o Chico o tempo todo é a melhor coisa do mundo, ele falando, né? Agora, você acha que assim, essa origem nordestina do Chico influenciou no olhar de humor e no olhar assim que ele tinha das pessoas? Como é que, sei lá, acho que... Eu acho de alguma maneira sim. A maioria dos personagens, o André sabe dizer, a Uma vez- maioria dos personagens Uma vez o Bruno, na casa de São Conrado, o Bruno, que sempre desde pequeno, louco pelos personagens, o Bruno fez uma lista de personagens, nessa época ele tinha 118 personagens. E o Bruno falou, por que você tem 85 personagens nordestinos? Ele falou, é natural, porque eu sou nordestino. E ele era muito ligado nos costumes nordestinos, a comida engraçado, que ele mais comia né? nordestina, rede, qualquer pequeno detalhe da cultura É nordestina. engraçado porque ele veio muito pequenininho para o Rio de Janeiro, né? Ele veio muito pequenininho. Veio muito 7 pequenininho. anos por aí, né? 7, 8 exatamente. anos, né? Você acredita que a minha mãe... Eu fiquei Lupe sabendo- Gigliotti, Minha mãe, maravilhosa. Lupe, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, você acredita? Eu só fiquei sabendo disso no ano que ela morreu. Ela disse para mim, nunca mais voltei. Eu falei, mãe, verdade? Eu falei, nunca mais. Mas mesmo meu pai, olha só que loucura, eu acho que ele só voltou ao Nordeste para trabalhar. Isso também é. Ele não ia passar férias no A Nordeste. gente tá vendo foto da família lá. Olha lá. Ele ia para trabalhar, mas ele tinha dentro dele, o O que é mais Lourinho, forte quem é o ainda. Lourinho? É o tio Zelito. É o Zelitos? Ele tá no Lourinho, Tio Zelito. olha. Lupe, ó, o Chico tão lindo, gente, já com a Eu sobrancelha. adoro a dele. meia. A meia é A maravilhosa. meia é maravilhosa. Vem cá, Sininha, e me conta que você deve ter convivido assim, mais com ele, assim, criança. muito, né? Ele era uma criança elevada? Tio Chico? É. Eu não convivi Você não pegou com ele que criança, Não, assim, eu sua peguei mãe, ele o que a sua mãe te já contava? adulto, né? Peguei ele assim, quer dizer, final da adolescência. Eu nasci, olha que engraçado, eu tenho uma coisa louca com ele, porque eu me lembro, eu acho que eu não sou normal. Eu me lembro jura, o querida? Você acha? Eu acho que eu não sou Obrigada, é um prazer, eu também. Ai, adorei, graças a Deus. Eu me lembro o dia que eu nasci. Eu me lembro dele encostado na porta de gravata. Ele devia ter uns 17 anos, eu acho, mais ou menos por aí. Por que você não conta, Sininha, quando Eu me ele lembro batia quando- na máquina de escrever e você estava aqui na gaveta? Não, eu no colo dele. É no também. colo? Do História do Índio? É, do Todo Índio. mundo conhece a História do Índio, Não, né? eu não conheço, A História do conta, não Índio? sei. Não, porque ele morava na casa da vovó. Tá. Meus pais foram viajar para a Europa. Dona Aidê, Morava na casa de Dona Aidê. E Dona Aidê era muito rígida, né? Dona Aidê era mãe de nordestino. Menino não tem vontade, né? E minha mãe me deixou com a minha avó e deixou a minha outra irmã mais velha, a Dudê, com a avó por parte de pai, que moravam no mesmo prédio. Eu fiquei lá. E tio Chico morava lá. E a minha avó me obrigava a fazer umas coisas e eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 3 anos de idade. Ela me obrigava a tomar banho na hora que ela queria que eu tomasse banho, mas eu não queria você tomar não banho. queria tomar banho naquela hora. Eu tinha um gênio do cão chupando manga. Então eu ficava no canto do... Aí esperava Chico Anísio chegar, ele dizia, venha, Sininha, Catibiribinha, Serra Matutinha, Viverim, Vivinha. Me puxava, me botava e me dava banho. E me botava sentado no colo dele. Ele ficava escrevendo, com esses 2 dedos aqui na máquina de escrever. E ele diz que eu vi, isso eu soube por ele, que eu vi um índio em cima do armário da casa da vovó. E ficava falando com o índio. Aí ele diz, essa menina é mediúnica. Essa menina tem mediunidade. Devia ser algum caboclo que estava encostado. Estava eu não encostado, sei. Ele deve saber mais do que eu. Eu não sei de nada disso. Mas eu tinha uma ligação afetiva muito grande com ele. Ele tinha a maior paciência comigo. Na realidade, nessa época que eu fiquei esses 3 meses na casa da minha avó,
Foi ele e tia Lília, a outra irmã da minha mãe. Sim. Que eu chamava de mãe também, porque eu não, meio que confundia ela com a minha mãe, entendeu? Mas eu tinha essa ligação aí. Agora, Cissa, sabe o que me chamou a atenção? Você já falou disso aqui, que uma infância muito rígida, uma família muito rígida. E vendo a série, isso ficou muito evidente, até porque fala que o Chico apanhava bastante, né? Enfim. Você falou que o Lupe também, aqui nos bastidores, também chegou a apanhar bastante. Como é que essa criação, você acha, Bruno, que essa criação rígida também influenciou na forma dele olhar para a vida e, consequentemente, na criação dele? Essa busca pela graça, por uma leveza, enfim. Você acha que tem uma relação? Olha, eu não sei se teve essa relação aí que você está falando, mas teve uma coisa importante, que foi o fato dele ter buscado a carreira artística. Porque ele era um cara que ele não tinha essa ambição de ser artista. Ele não tinha coisa de um sonho em ser artista, vou buscar essa coisa. Ele foi ser artista muito mais porque ele percebeu que através da arte, no caso das imitações que ele fazia, programa de calouro, que ganhava os prêmios e tal, ele poderia sair da casa dele, que era o que ele mais queria. Ganhar dinheiro e Ganhar sair. dinheiro e poder sair de casa, o que ele fez ainda antes dos 18 anos. Então, acabou tendo essa importância. Sim. Sabe? Senão ele teria Sim, ficado lá, sim, teria claro. estudado, teria sido advogado e a gente não estaria fazendo um Sem Censura em homenagem a ele. Sim. Entendeu? Então eu acho que nesse lugar, sim. Eu não sei se na maneira de olhar o mundo isso teve tanto. Ele era, agora, por outro lado, ele com os filhos era o oposto disso. É o oposto. É. Bacana, né? Ele era o Totalmente. oposto desse Nossa. rígido. Né? Um Ele era carinho, um amor da vida Eu dele. nunca né? vi Ele fala bater, isso. era É. só Nunca no bateu olho. num filho, É. nunca até de dar esporro em voz alta, era uma coisa também extremamente rara. Mas o olho era o seguinte, né? O olhar, né, Então, eu André? acho que isso, com certeza, ele aprendeu o que ele não queria. Sim. Agora, eu achei que eu vi o documentário, gente, de novo, eu vou falar, é imperdível. É assim, a história de por que a família Dona Aidê veio para o Rio de Janeiro com os filhos todos, porque o Coronel Oliveira tinha, né, era coronel porque tinha tinha uma empresa de ônibus, né, tinha um dinheiro, e do dia para a noite pegou fogo tudo. Isso. E aí ele acordou, ele morreu, ele dormiu rico e acordou pobre. E aí, o que aconteceu? Mas Coronel Oliveira tinha outras razões também. Também. A verdade é que eu cresci ouvindo meu pai dizer isso que é ele veio para o Rio por isso. Porque Aham. assim, pegou fogo a empresa, fiquei sem grana, vou mandar a família lá, o coronel tá ali de terno branco. Agora de ternos, Tô vendo, olhando, tô vendo. ele e o vovó desse Olha o olhando. olhar, Seríssimo, coronel. ó. serésimo. Só na foto, porque ele não era nada sério. Fica engraçado pra caramba. Meu Deus do céu, hilário. Então, a história que meu pai sempre contou, inclusive publicamente, na imprensa e tudo, que era que ele veio para o Rio porque pegou fogo a empresa, então vovô mandou a família para o Rio, enquanto ele ficaria lá tentando se recuperar, com o objetivo de depois levar a família de volta, o que não aconteceu. Quando eu fui fazer as pesquisas, eu comecei a ver, porque saiu no jornal do Ceará, Mas eu comecei a ver que as datas não batiam muito. O Bruno me ligou 3 da manhã e falou assim, não é bem assim, não. Falei, não, Vitor." quando pegou fogo, ele já estava no Rio. Pegou fogo, de fato. Sim, de fato. De fato, pegou fogo. E aí eu fui atrás de saber, né, porque... E aí... Aí tio Zelito esclareceu que realmente não foi exatamente esse o motivo, né? O motivo é porque ele tinha umas outras famílias por lá. Tinha uma outra chama, tinha uma outra chama. Outra Era chama outro pegando tipo de fogo era que outra- tinha. Muitas famílias. E aí ele precisava organizar essa bagunça. A maneira de organizar era mandar uma delas pro Rio, que aí já liberou Fortaleza, onde ele tinha uma. E depois foi ter outra no Maranhão. No Maranhão. E no Piauí. E, Já segundo o tio estava Zelito, indo estava indo para Belém. Não quando para. morreu. O Zelito estava filmando, eu acho, ele conta isso no documentário, quando chegou alguém na portaria do hotel e disse assim, olha, No tem Maranhão, uma né? prima sua, acho que é no Maranhão, tem uma prima sua aí, que ele chegou uma prima, Não, uma irmã, sei Foi lá. não, foi o Lug, meu irmão. Ah, foi o Chegou Lug? aqui uma tia sua aqui embaixo. Verdade, Uma tia, verdade. foi... Eu vou dizer uma Só coisa que pra no Rio Grande do Norte, quer dizer, essa aí a gente não tá sabendo. Ó, eu não sei de onde que era essa, mas quando o Rico nasceu, que eu fui para São Paulo com a Rose, estava lá com a Rose. Rondelli, Vai, né? Rondelli, bateu na porta 2. Menina, mas era a cara da minha mãe, não podia deixar de ser irmã. O meu pai Essas encontrava eram do muito. Ceará, Todo lugar. filho de um corneteiro. E todos com a mesma cara. Meu pai contava muito isso, que ele conheceu alguns, que toda vez que ele ia fazer show no São Luís... todo lugar chegava um... Chega em São Luís ia um cara no camarim e falava, sou seu irmão. Aí ele olhava, o cara era igual a ele. Aí falava, pô, então vamos jantar pra bater um papo. Incontestável, né? Incontestável. Mas aí, Mas assim, pegou fogo a empresa.
fato. Vovô tinha várias famílias. Isso é fato. Agora, a história que meu pai sempre contou é que não bate a data, porque ele teria vindo para o Rio em 38, é como se fosse assim, não lembro agora exatamente, mas como se ele tivesse vindo para o Rio em 38 e o incêndio fosse em 42. Entendi. Uma coisa assim. Entendi. Sabe? Agora, Segundo os jornais da época. Você- Mas até a data de vinda para o Rio tem controvérsias também. Ah, mas a minha mãe falou que era 38 mesmo, por causa da idade dela. Ela tinha 12, ele tinha 7. Olha aí, É isso. Mas aí o tio Zelito já falava outra coisa, que ele tinha tantos anos, não tinha tanto. Então, é uma época onde não havia os registros, Sim, né? sim, é difícil então, eles você também ter. ouviam falar. Claro, claro. Era É. uma coisa muito mais oral do que você pegar documentos, né? Exatamente. Agora, vem cá, o tio Elano, que era o brabo da família, o tio Elano que batia no Chico pra caramba. É porque o tio Elano era o irmão mais velho. Na ausência do pai, né, você imagina, a minha avó, a Sininha fala disso no documentário muito bem. Minha avó ficou uma mulher do Ceará, ou seja, de um lugar menor, cuidando de 4 filhos Sim. numa cidade grande da noite pro dia. Mas o tio Elano era o oposto disso. O tio Elano era um doce, era um amor de pessoa. Era uma coisa muito mais Sabe o que acontece? circunstancial da época. Sim. A vovó tinha uma história que ela tinha por exatamente esse problema cardíaco, até que fez o tio Chico nascer no Maranguape, é que a vovó tinha um problema cardíaco que ninguém entendia muito bem. Ela tinha um bloqueio AV total, que hoje em dia seria uma pessoa que teria um pulso de 30, ela não poderia caminhar daqui para ali. Então, a minha avó não podia fazer força. E aí, quem fazia força era o tio Elano. Entendeu? Mas minha mãe apanhou muito também, tudo amarrado no pé da mesa. Porque minha mãe, quando eu era pequena, ela me ameaçava, dizia, continue assim. Você vê que eu não vou fazer com você o que minha mãe fez comigo. Nunca fez. Mas já ameaçava. Eu vou te amarrar no pé da mesa e vou te bater igual minha mãe me batia. Então eu sabia que os dois eram amarrados no pé da mesa. E tem uma história maravilhosa de tio Elano também, que ele era engenheiro, né? Sim. Aí tem a história da estrada. O Niso que conta essa história. Isso é maravilhoso. Eu não sabia, essa história realmente eu não sabia. Eu soube com o Niso contando que era eles estavam construindo uma estrada, Tinha uma porque meu curva, avô né? construía, mas não tinha... Seu avô construiu a casa deles, né? Não tinha diploma. Fazia estradas. Ele Ele fazia abria estradas era o que ele fazia. Aham. Estrada e Mas era famílias. autodidata, Ele né? fazia estrada e fazia família. Adorei, Disseram Andrezinho. que ele fazia açudes também, lá no Nordeste. Fazia sim. Fazia açudes no Nordeste. Coronel Oliveira. Coronel Oliveira Tá. Paula. E aí eles foram fazer alguma estrada lá, e aí... Como é que era mesmo? Não, e aí, aí- Tio Elano foi todo... Aí o tio Elano fazendo os... Cálculos, formado em engenharia, cálculos. E Isso, aí o coronel teria falado pra ele assim, ó, aqui você tem que botar uma viga aqui nessa... Pra escorar. curva, Pra né? escorar aqui essa porque curva. senão vai afundar isso aqui. Aí o tio Elano falou, não, porra, eu sou engenheiro, né? Sou formado. Tô formado, pai, já fiz os cálculos, isso aqui não tem como afundar, né? Aí deu alguns meses, afundou. Aí o coronel falou assim, agora você pega seu diploma e bote lá pra escorar. Mas isso é bem Chico Anísio também, bem- né? Muito, O humor dele veio muito, segundo ele conta, sempre contou, né? Ele sempre falou isso, vem muito do meu avô. Porque... Meu filho, que você conte essas besteiras nos seus shows, tudo bem, mas Que te tenha pague. quem lhe pague. Mas ele fala também que ele se inspirou no pai pra fazer, eu acho que Pantalhão. Pantalhão. Não, mas aí é o A coisa jeito do dele. jeito de É, da porque perna assim, que ele fica sentado assim. Porque é uma coisa muito nordestina. Porque os personagens existem, né? É. Segundo ele. E eu também acho. O Pantalhão, ele pegou a voz do Luiz Gonzaga, né? Então Sim. ele pegou a voz do Luiz Gonzaga, faz o jeito e fez nordestino. Porque os personagens têm um traço, da onde tem uma voz, tem um jeito, tem isso aí. Mas tinha essa coisa de fato que o Coronel Oliveira podia ser tudo, mas era muito engraçado, né? Muito engraçado. O Chico Eu convivi muito pouco com ele. Sininha conviveu bastante. Eu convivi com ele. Hilário. Hilário, Eu né? conto no documentário, né? Você fala. É que ele chegava pra minha mãe e dizia, Lupicínea, esta menina está se agarrando na sala com o noivo. Aí, papai, ela vai casar daqui a 2... Eu estava para casar mesmo. Daqui a 2 meses ela vai casar. Aí ele chegou, não resistiu, né? Chegou para mim e falou, né? Vai ficar se agarrando aqui na sala, beijando esse menino. Eu falei assim, pior é você, né? Que tem uma família lá no Maranhão. Ele...
Essa é maravilhosa. Que diz, isso é uma coisa que até não entrou no documentário, que tinha uma coisa que era o seguinte, essa família do Maranhão era muito bem constituída. Era muito mais família do que essa que veio para o Rio, da qual ele participava muito pouco. Ele vinha para o Rio eventualmente. Vinha uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano, depois começou uma vez por mês, Depois... 3 em 3 meses, daqui a pouco uma vez por ano, daqui a pouco nunca mais. E a do Maranhão não, ele morava, ele tinha os filhos, vários filhos, casado com Dona Mundinha, a família toda lá e tal, vendo família constituída. E aí, em 62, sei lá, estreou Chico Anísio Show em rede nacional. Sim. Que era o mesmo nome dele, que ele era Francisco Anísio. E aí parece que aí ele não se aguentou de vaidade. E meio se entregou pra família de lá que não sabia de nada. Sabe, já começaram a achar estranho o mesmo nome, né? E aí ele meio que pela vaidade, pelo orgulho... Todo lugar chegava um. Ele se entregou pra família. Teatro Castro Alves, Salvador, chegou um. Eu sou irmão do Chico Anísio, mas meu pai não esteve aqui em Salvador. Será que teve? Manda entrar. E era, cara, igual. Igual. Mas Não, que é tudo parecido, tudo né? nasceu com a mesma cara. Tudo uma nasceu coisa com a mesma parecida. cara. e tem juiz, tá? E tem juiz também. Tem, né? Roberto? E vocês conhecem? Eu os tios? conheço duas. Conheço a Ângela e a Sônia. Uma mora em Fortaleza, filhas, né? Tô falando. Tá. São Filhas minhas do coronel. tias. Do coronel. Filha do coronel. Filhas do coronel. São minhas tias, mais novas que eu. A Ângela eu conheci lá em São Paulo, quando o vovô foi se internar para trocar um marca-passo. Que ele virou para a enfermeira que disse que o que mantinha ele vivo era a mulher. Maravilha. Minha mãe teve uma síncope quando que ele chegou acompanhado da Ângela, uma das minhas tias, lá do Maranhão. E a minha mãe teve uma crise de ciúme, aí tio Chico virou para ela e falou assim: Lupicínia, pelo amor de Deus, nada de Maranguape aqui, pelo amor de Deus. Que coisa mais antiga isso, que eu ter ciúme de sua irmã. E sua irmã... Ele Aí a lidava minha- bem com isso, então, Chico. Eu acho que super. Super, né? Sempre Também contou acho, é. isso quase se divertindo. Minha mãe tinha um Exatamente. ciúme doente do vovô. Era uma coisa absurda. É porque filha, já entra coisa de Era Eletra uma aí, coisa né? incrível aquilo. É. Eu conheci a Ângela, depois conheci a Sônia. Conheci as duas. Duas filhas do vovô, as mais velhas. Mas- E conheci uma no enterro, não foi? O que era Que foi, juiz? né? Hã? Não O que era sei se- pastor. O pastor é irmão do juiz. É irmão do juiz. É muito personagem, É muito gente. personagem. Eu tô Na achando vida que- real e na ficção. O Chico, eu tô achando que fez até pouco personagem diante da família, né? Agora, Bruno, você falou aí da estreia do Chico Anísio Show, mas eu queria voltar, assim. Ainda no Rio, quando a família chega ao Rio, você fala no documentário mostra bem isso, essa casa mais tensa, né? Essa infância, essa adolescência ali cheia de cobrança, enfim, porrada também. Como é que ele... Eu acho que isso é bacana, o filme mostra isso, a série mostra isso. Como ele vai para essa carreira artística, né? Porque foi meio, você já disse, ele não tinha o desejo, foi meio por acaso. O acaso operou aí um milagre. Foi, porque ele começou a fazer os programas de calouros. E ele ganhava os programas. Como ele ganhava o prêmio do programa era em dinheiro, né? Então ele foi percebendo que, pô, se eu for por aqui, ele já fazia as vozes. Então se eu for por aqui, eu vou me dar bem. E vou conseguir sair. E aí as coisas foram acontecendo de fato. Aí veio o teste para rádio, e aí ele virou já um profissional. E aí ele já com 17 anos já era um profissional. Esse teste é incrível, a história que vocês também contam, porque É era Silvio incrível. Santos, Chico É, Anísio, né? Fernanda Montenegro. Natália Timber não estava nesse teste? Não estava, não. Não. Mamãe que estava. Tava Mamãe é que a- falou para ele. Selma Pois é, Lopes. isso. Essa Nádia história é Maria. maravilhosa. Nádia Maria. Essa história é maravilhosa, porque quem chama ele para fazer o teste é a Lupe, né? É. Foi mamãe. Não, ela É. chama não, ela estava saindo. Ela estava saindo Porque ele com um ele tinha amigo emprego dela. meio, ele era entregador de coisas, não era assim? Era meio Não, office boy. ele Office trabalhou, boy. ele era office boy no edifício Dark. Isso. E aí, tia Lupe estava indo com um amigo dela, o Oromar, e ele sempre falava, eu não sei por que eu perguntei a Lupe, porque eu não tinha esse direito para perguntar onde ela estava indo com esse amigo dela. Ah, estou indo fazer o teste na rádio. E queria jogar bola no campo Foi. aqui em Laranjeiras. Ah, então vou voltar lá no campo para avisar que eu não vou mais e vou buscar o tênis. Por isso que ele diz que esqueceu o É, tênis. porque mudou a pelada. São os acasos, Pois né? é, isso que eu Os falei da acasos são maravilhosos, né? Assim, ele estava indo jogar bola num campo que era gramado. Então as pessoas jogavam descalço. Isso. Quando chegou lá, a pelada tinha mudado por algum motivo, que isso aí eu nunca sei que motivo, para um outro campo na General Campo da Aliança. Glicério, Que era cyber. que era terra. Terra. Então não dava para jogar descalço. Ele falou, então vou lá em casa Pegar buscar um um tênis. tênis e encontro vocês.
Niki chegou em casa, tia Lupe estava saindo para um Olha. teste. E aí essa coisa de perguntou, uma coisa que ele nunca perguntava onde você está indo. Nesse dia resolveu perguntar. E ela falou, tô indo fazer um teste. Ele falou, então vou também. Descompromissado. E foi. Caraca. E aí passou, entendeu? Então aquelas coisas. Se a pelada não tivesse mudado... Se ele nesse dia não tivesse perguntado, se ele tivesse chegado 10 minutos depois que ela saiu. Se tivesse ido de tênis. Se tivesse ido de tênis. Exatamente. Quando tem que ser, não adianta. E aí, mas ele tinha 17 anos. Acho aí, que sim, Ele ainda não tinha idade para ser. Não tinha essa história também para ter carteira assinada e o RH da Não, isso aí rádio? já foi uma outra coisa, porque ele estudava ainda, né? E aí ele fazia, logo ele começou a fazer várias funções, escrever vários programas, então teve o tempo muito ocupado. Era todo dia, né? Todo dia, o dia inteiro, porque escrevia durante Eram o 8 dia, programas, gravava à era. noite Exato. e tal, e tinha a escola. Que já era uma coisa que ele não gostava curtia muito. muito, Já não se dava muito bem. E aí ele não tinha tempo de resolver a burocracia de tirar uma carteira, que era uma exigência Carteira do de cara trabalho. carteira de trabalho. Né? Devia ser uma novidade na época. Né? E aí ele foi demitido por isso. Você não traga cadê sua carteira? Semana que vem, um dia foi demitido. Isso era PRK-30 aí? Não, era o quê? Não, já era. Não. Essa já era qual rádio? Isso aí foi uma primeira passagem dele na Rádio Marinque Veiga. Na Marinque Veiga, é verdade. Que antes ele passou pela Guanabara. Guanabara, depois ele foi para é Marinque verdade. Veiga. Que no documentário a gente dá uma resumida nessa parte, porque senão... mas ele da Guanabara, ele foi para Marinque Veiga. Na Marinque Veiga ele foi demitido. E ele voltaria depois para Marinque Veiga, onde ele teve o grande momento dele. Foi com o Haroldo Barbosa. Com Haroldo Barbosa. Exatamente. No meio disso, teve uma ida para Recife, um tempo na Rádio Clube de Pernambuco, onde ele conheceu o Lúcio Mauro. André, como é que você conheceu o Chico? Me conta. Isso aí é uma coisa... Porque eu fazia as vozes dos personagens, né? E aí, um dia, um amigo falou assim, ele grava aqui na Cined, em Jacarepaguá. Aí eu fui lá, o porteiro barrou. Eu falei, mas eu tenho que entrar. Aí um amigo que estava comigo fez escadinha, eu pulei um muro, e o porteiro atrás de mim, eu correndo. Pô, isso eu não sabia, não. Eu também não. Pulou o muro, eu não sabia, não. Não sabia, não? Na Cined, aí? Na eu não Cined, sabia. aí o Stepan viu. Ei, o que Stepan houve? era o diretor na época. O Stepan. Maravilhoso. O Stepan não existe. Ele foi maravilhoso. E vou dizer pra você também, Cine, que foi você, Mas eu não sabia de que você você que tinha pulado assinou o a muro. primeira participação minha para eu participar no programa, depois no sindicato, foi você. Obrigado. E aí, o Stepan, deixa ele vir. Aí, os caras vinha de Salomé, isso aqui faz suas vozes, os personagens, ele fala. E ele, eu nunca vi ele falar sem estar com a voz, né? Porque quando ele era no Tintones, ele falava Bruno, era Bruno de Tintones. De Salomé ele falou, você faz os tipos? Passa aí, faz aí a zambuja. Aí eu fiz a imitação. Tanto que eu entendi errado um bordão que era ruim de gaiola. E eu falei, cocô de gaiola, fiz errado. E ele riu por isso também. E aí ele fez a Salomé, ele falou, pode voltar amanhã. Volte amanhã. Olha, ele pode entrar, todas as vezes ele pode entrar agora. Todas. Se ele não deixar ele entrar, eu não gravo. Que maravilha! De quantos anos, André? Eu tinha 12 para 13 anos. Caramba, um 12 menino! Aí o Bruno tinha uma bota, estava com a bota com o Batman, Chico Anísio tinha um Monza Hatch, placa TU 4747. Vermelho, né? Não, era o prata. Era o prata. O vermelho era o 55, tanto que ele chamava de gato, por causa que gato no jogo do bicho é o grupo. E aí o Bruno falou... Eu mais novo um pouco? Mais novo. O Bruno já era um gênio com 5 anos para 6 anos, né? Já O Bruno- nasceu assim? Já. O Bruno era um gênio. Ele é. Ai, Ele cara. já era um gênio. Não, o Bruno. E aí eu comecei a frequentar, que o Bruno queria gravar, passava o dia inteiro gravando, e eu adorava isso. Comecei a frequentar. VHS, né? VHS, levávamos pro Brasil todo, que não tinha esse negócio de peso em viagem, a gente levava malas de texto, uma câmera, levava tudo, gravava tudo que era lugar do Brasil, comecei a viajar, porque ele quis me registrar mesmo como Oliveira Paula. Ele viu tudo com o doutor Miranda Rosa, o advogado. Eu falei, não tem essa necessidade nenhuma. Não tem essa necessidade. Tudo bem. E aí,
foi assim que eu virei. Mas você pulou, porque aí o André foi ficando, foi vindo, aí a gente se identificou, então a gente fazia essa coisa das filmagens, começamos a fazer uns programas caseiros, e aí ele foi ficando, né, e na época meu pai é casado com Regina. Com Regina Chaves. Tanto que a Regina me chama de filho cósmico. A Regina tem 2 filhos, o Cícero e eu. A Regina, ela é minha mãe. Ela fala no documentário isso, Então, foi isso. Ele não existia. Para Chico Anísio não existia. Tudo valia. E vale até hoje, porque para mim Chico Anísio não morreu. Aonde eu puder fazer homenagem a ele, onde puder. Depois que esse que o Bruno fez, que foi a maior de todos, o presente demais, mas nós já inauguramos a curva Chico Anísio de um lado, estamos inaugurando a curva Chico Anísio do outro lado, agora vai ter o Horto Chico Anísio, dia 1º de novembro. Ele escolheu essa curva, numa curva que vai lá pro saber dessa história. Porque eu sou daqueles, a gente reclama sem saber, né? Que você falava, pô, o Chico Anísio é um cara tão foda. Merecia uma avenida. Merecia. E é isso. Você vê na série que ele que queria a curva. O cara do Uber, fora da curva, o cara do Uber quis me bater. Isso é um absurdo. Pô, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, vou colocar a curva, Chico Anísio. Chico merece uma avenida, uma estátua. Não, foi ele que escolheu. Mas é a cara dele, pediu pra ser uma curva. E a explicação é genial, porque a curva não acaba nunca. Não acaba nunca. É genial a explicação. Né? Exatamente. Curva não acaba nunca. Agora, você está falando de uma coisa assim que eu acho que talvez seja a qualidade, não é qualidade, mas é uma virtude que todo mundo, é unânime em todos, a generosidade do Chico, muito, né? Muito. Eu vi muitas coisas. Mas só para voltar uma coisinha, Cissa, desse negócio antes, tanto que confundiu a cabeça dele algumas vezes de eu ser filho mesmo de verdade. Tem um produtor de shows, nós conhecemos, que um dia ele estava fazendo cabelo em Copacabana e o cabeleireiro falou assim, esse rapaz que você trabalha, que sou eu, o André, ele é filho do Chico de verdade. Porque o Chico foi casado com uma vedete, mas antes ele namorou uma que engravidou. Você sabe que eu vou dizer uma coisa para você agora. Já te falaram isso? Não, eu vou dizer uma coisa para você, que inclusive, eu juro, em mim ficou uma dúvida eterna quando eu era nova. Porque eu achava que você era realmente filho dele, só ele não dizia porque era um casamento, um arranjo igual de Coronel Oliveira. Entendeu? Eu com isso na minha cabeça durante muito tempo. Mas aí a minha mãe garantiu, falou, não. Meu irmão, se tivesse tido, ele assumiria e você saberia. Não, mas a pessoa provou de todas as maneiras. Aí esse produtor foi falar, Chico, aconteceu isso. Ele falou, é verdade, o André é meu filho, porque ela me disse que tinha engravidado e eu... E não Olha, não é. Ok. Mas aí as coincidências que um cara vivo tem que ser muito Chico Anísio, generoso, como você falou aí, generoso, ligar para o Paulo Giovanni, da Rádio Globo, e falar assim, Giovanni, o André faz o que eu faço. Às vezes me surpreendo pensando que sou eu. E eu fiz a galera do Chico durante anos na Rádio Globo com o Chico Anísio vivo. Que coisa, olha. Então isso lindo, não existe. E aí isso se confundia no Brasil todo. Sim. A sobrancelha ajuda, o jeito de falar, o jeito... E as vozes dos personagens. Que você faz brilhantemente. Não sei se as faço, mas só que parece e as pessoas gostam. E ele permitia, né? Exatamente, isso é que eu digo. Não, para ele ligar e dizer que se confunde, isso é uma coisa maravilhosa. Porra, esse jogo é uma bênção, né? Você sabe como foi criada a voz do professor Raimundo, né, Bruno? Não. Então, peraí, conta, deixa eu pro break rapidinho. O primeiro personagem dele... Peraí, vai pro break. Deixa o suspense. É porque é tanta história. Rapidinho. Voltamos já. Pronto, o André vai encerrar. É isso, meus amores. O Chico Anísio foi e continua sendo um marco da cultura brasileira, como vocês estão vendo aqui. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre esse amigo generoso, com um olhar humano incrivelmente sobre o país e que acreditava que fazer rir era um ato de amor. Não sai daí porque ainda tem muito programa pela frente. Em 2 minutinhos a gente volta. Como é que é, André? VaptVupt! E a gente está de volta com esse Sem Censura mega especial, esse sextou incrível, celebrando esse mestre absoluto. Esse homem que virou sinônimo de talento, porque ele era um talento único, de criatividade, de entrega. Porque Chico Anísio, gente, não é passado, não. Ele é presente, ele é inspiração, ele é referência
E ele é eterno e tá aqui com a gente nesse momento, né, Chico? Meu amor. Continua, André. Agora vai, conta a história aí. A história do professor Raimundo foi vai. o primeiro personagem. Ah, Ele ia entrando na rádio, sem o crachá, sem um documento, e o cara barrou ele. E aí, a voz do porteiro que ele pegou para fazer o professor Raimundo. O senhor não pode entrar que o senhor está sem o documento. E ele pegou e fez a olha voz. que doideira, que observação, né? Era uma Essa coisa da imitação foi sempre, né? Foi a primeira coisa que apareceu de artista nele, né? No documentário Se é contado, Tio Zelito conta isso, né? Da infância, que ele, criança, imitava as pessoas que apareciam, uma amiga da mãe, um vendedor, uma pessoa que pedia informação. Então, essa coisa da imitação foi por aí que ele foi. Tanto que foi por isso que ele foi fazer os concursos de calouros. Ele concorria como imitador, né? Sim. Aquele show de talentos. Né? Que ele ganhou todos. Chegou a né? ser proibido depois de fazer, porque ele ganhava todos. Você falou do professor Raimundo. E o segundo O personagem? segundo personagem foi o Santelmo. Aqui. Adoro. Tá aqui, Santelmo. Adoro Santelmo. Santelmo. A voz do Santelmo começou na rua Taylor 39, aqui na Lapa. Rua Taylor 39. Chico Anísio foi chamado na casa de um cara falou, eu vou te levar na casa de um cara, que eu vou pegar a mulher do cara na frente do cara e o cara não diz nada. Mas você tem que ficar escondido atrás da cortina. Ai, que maravilha. Você tem que ficar atrás da cortina, tem um buraquinho, você vai olhar a gente transando, você fica atrás da cortina. E o marido do lado também, do lado. Aí, Chico Anísio vendo, quando acabou, o marido saiu. Quem que você achou da minha senhora? Ela é maravilhosa. E aí ele fez a voz de Santelmo, que eu não sei mentir, uma pessoa assim que nem que eu, só eu. E aí fez o Santelmo, que foi o segundo personagem. E a gente está falando da generosidade dele também. E tem a questão do que quando ele ganhou o primeiro cachezinho dele, Isso já... ele comprou uma bicicleta para o irmão Zelito Isso já diz Viana, muito né? sobre duas coisas Já para mim. Já diz sobre a generosidade e diz sobre o desprendimento. Sim. Eu vi uma coisa Né? Sim. Sim, porque não era um dinheiro que era sobrando, era um dinheiro que não existia. É claro, claro. Então, você pegar o seu primeiro dinheiro, comprar uma bicicleta e dar pro seu irmão mais irmão, novo... Poxa! Né? Eu É fiquei lindo. emocionada nessa hora no Isso é lindo. documentário. Assim. É Então lindo, diz lindo, muito lindo. sobre duas coisas que a série mostra, né? Sim. Essas duas características, o desprendimento com dinheiro, a generosidade, percorrem os 5 episódios da série, né? Percorre a vida dele toda, né? Até o final. Sim. Deixa Você eu viu lembrar uma- que o professor Raimundo, o primeiro personagem, é um personagem em que ele está de escada. De o tempo escada todo. pros outros, Né? E assim, é um personagem que acompanha ele a vida inteira, talvez professor o mais Raimundo. popular até hoje, e é aquele espaço em que ele dá chance para os colegas Exatamente. brilharem. O professor Raimundo, a Sininha era diretora da Dirigiu, escolinha do professor Raimundo, e do Chico Anísio Show também, mas da escolinha. E aí, a escolinha era um sucesso aos sábados, né? Porque ele colocou no ar na época que o Boni estava viajando, que o Boni não queria. E aí, o sucesso foi tão grande que passou para a tarde. E Chico Anísio falou assim, tudo bem, eu passo para a tarde. Eu faço à tarde. Não quero ganhar nada mais, só quero que contrate 15 pessoas que estão no retiro, um não está bom, o outro não está ruim, o outro não levanta da cama. E o Boni falou, não, mas aí o orçamento fica muito alto. Então não faço. Aí o Boni falou, não, então faz. E até 2012, quando ele faleceu, e a escolinha acabou em 2001, Chico Anísio tirava o dinheiro e eu fazia os pagamentos. Porque ele continuou pagando essas pessoas. E as pessoas, quando a escolinha acabou, morreu 30 logo de uma vez depois. E ele continuou pagando, Eu vi né? coisas, Cissa, no Teatro Castro Alves, que é um teatro em Salvador maravilhoso, que é maravilhoso quando está saindo. Porque eu, como era o empresário dele nos últimos 19 anos, dele fazendo show, a gente está ali para não deixar nem todo mundo chegar. Mas o cara gritou, Chico! Chico! Foi mais forte. E ele falou, pô, não, trabalhei contigo na Rádio Nacional. Ele não trabalhou na Rádio Nacional, Ele participou de programa. Trabalhar, não. Chico, eu tô passando fome. Trabalhei contigo, lembra de mim? Ele, claro que lembro. Lembrava nada. Lembrava nada. Mas o cara foi verdadeiro. Tô passando fome. Minha família tá passando fome. Mas eu tenho que fazer uma pausa e contar uma coisa de manhã. Esse hotel não tem mais, então vou falar tranquilo. Hotel 4 Rodas, em Salvador. Ah, Hotel 4 Rodas, que Maravilhoso. delícia que era esse hotel. Era. Foi nesse Hotel 4 Rodas, em Salvador, que aquele garoto falou, não falei nada. Aí, o Bruno... Não, porque o Bruno acordava às 6 da manhã com a câmera na mão, né? Ai, que maravilha. E eu acompanhando. E aí, tudo bem. Aí tá saindo... Eu não posso falar quem são os artistas que estavam lá. Tá. Que ele me pediu. Estavam uns baianos assim fazendo
uma música, tocando, tocando. Chico Anísio passou, o cara falou, ô Chico, tu que fez música, letra, Rio Antigo, que é um sucesso, fez música pra Elis, tem um pedaço da música aqui que tá faltando. Ele falou, toca aí. Aí tocou, e o Chico falou, ele não parou pra ouvir. Ele foi andando e falou, bota isso aí. Botou. É a parte mais conhecida da música. Chico, vamos botar teu nome na música. Ele falou, não coloque. Que é isso, cara? Isso aqui? Nada. Mas de noite apareceu esse senhor lá e falou, Chico, tô passando fome. E o empresário na época era o Edson Senna. Hoje eu sei que daria uma bilheteria de 63 mil reais aproximadamente, porque eu sou produtor do Naquela Tom. época. Naquela época. Mas hoje seria 63 mil, porque eu sou produtor do Tom e fizemos o teatro e eu sei que é isso. Ele falou, Senna, pega os teus 20%, o restante pode dar para Caramba. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não, ele é Mas incrível. fez melhor. Você não vai passar mais fome, não. Me liga pro hotel amanhã, não tinha celular nessa época, liga pro hotel que eu vou te dar o telefone do conjunto dos baianos. Aí no dia seguinte tá os baianos todos lá, fazendo a música mais ainda. Ele falou, quero botar meu nome na música. Não, quero botar um nome na música. Claro, Chico, vai uma honra pra gente, música com letra de Chico Anísio. Ele falou, não. Bota o nome de fulano. Não, Chico, esse cara não tem prestígio, não, esse nome não é ninguém. Então tá bom, então não pode. Mas tira a minha parte, então. Que aí, Chico Anísio, fora da curva, ele já também ficava pau da vida. Claro. Não, Chico, vamos colocar. Vamos fazer um documento que nós vamos pagar pro resto da vida os direitos autorais pra esse cara. Aí eu tô morando em Feira de Santana. Tô no restaurante com a Vanessa na época. Aí entrou uma moça aí com um rapaz. Posso falar com você? Claro. Eu pensei que ia tirar uma foto. Não. A gente não passa fome até hoje, porque a gente ganha os direitos autorais da música. Que maravilha. Isso aí tem que ser muito Chico Anísio. Não, muito, Essa é a muito. cara de Chico Anísio. Muito Mas Chico a cara dele, né? Cara Agora, dele. gente, eu também vendo o documentário, eu vi, assim, a importância da rádio, né, Sininha, na vida dele, assim. Ele até diz, ele botou, tudo que eu aprendi foi no rádio. Ele entrou de galã, de repente, era galã com a Fernanda Montenegro, né? E aí ele, só que os Era programas... galã porque era rádio, né? Então era só a voz. Né? Tem que fazer essa ressalva. Né? Ah, eu acho ele interessante. E o mulherinho também, você vê que ele pegou... Pegou um, pegou geral. Pegou geral. Não passou passou necessidade. necessidade. Não passou Pegou necessidade. geral. Agora, mas ele abriu mão desse lugar para fazer os personagens que ele fazia, as imitações, não foi isso? No rádio, né? Porque ele foi em várias rádios. Foi Rádio Guanabara... Não Rádio... foi muitas, não. Ele foi Não, na Rádio foi- Guanabara, Marinho Marinho Veiga. Veiga foi demitido. Aí teve um momento que ele foi para Recife, aquilo que eu Sim, falei que você falou agora há da pouco. história de Lúcio Mauro na Rádio Clube de Pernambuco, onde ele ficou alguns meses. Voltou para o Rio, ficou ainda numa busca e ingressou na Marinho Veiga de novo. E era ele, Sérgio Porto. Sérgio Porto, Antônio Maria e Antônio Haroldo Barbosa. Maria, Haroldo Barbosa, E cara. Roberto Silveira. Você já imaginou, Sininha? Gente, eu vou te contar, não O tem... que seria, tem meu pra Deus? ninguém, né? E ao mesmo tempo, era uma rádio, que eu vi no documentário, depois eu fui pesquisar, que era uma rádio que a Fernanda fala de gente jovem. É. Então eram todos... É, porque a grande rádio da época era a Rádio Nacional. É, exato. Né? A Rádio Nacional era, assim, a Globo. Por isso a que Globo dos áureos tempos. Por Sim, isso que os sim. personagens têm rádio. Roberval Taylor. É Roberval Taylor, exatamente. Taylor, aquilo ali é do rádio. É, a Marinho Veiga era um contraponto à Nacional. É. Né? Só que a Marinho Veiga fez essa coisa lá com o Haroldo Barbosa, que comandava, né? Da faixa nobre. Do horário nobre. De 8 às 10, algo assim. Com programas de humor, né? Esse horário É. era de segunda a sexta, só programa de humor. E nesse horário, a Marinho Veiga passou a ganhar da Nacional. Caramba! Só nesse horário. Só nesse horário. Perdia o resto do dia, mas na faixa de humor ganhava. Que maravilha! E a Nacional tinha medalhões, né? A Nacional tinha o PRK-30, Sim, tinha claro. o Balança Paulo Mas Não Gracindo. Cai. É. O Paulo Gracindo Balança Mas Não Cai. E a televisão? Pois é, a como televisão, chega? como é que foi a Porque, entrada na televisão? Eu tô doido pra perguntar, porque é tanta coisa. É. Porque além dele revolucionar a rádio, ele vai pra TV. E na TV, depois daquela fase ali do ao vivo, ele, com o Manga, com a chegada do videotape, aí acabou. Porque ele Acabou. inventa o formato do humor brasileiro na televisão. Exatamente. Né? Queria que você falasse um pouquinho isso, e Sininha também, que foi diretora dele tanto tempo. A ida pra TV, eu acho que era um caminho natural daquela época, né? Chegou a TV, começo dos anos 50, O mas ela só videotape. foi pegar mesmo quase no fim dos anos 50. Exatamente. Né? Mas ela já existia desde 50, incipiente,
TV Tupi. Então, foi inaugurada com 200 TVs em São Paulo. Isso. Né? Chateaubriand foi inaugurar a TV, Foi. no dia da inauguração lembrou que ninguém tinha TV pra assistir. Quem vai assistir? Que coisa maravilhosa. Isso é Botou em muito praças Brasil, né? públicas, comprou, mandou pras pessoas. Mandou, exatamente. Isso é muito Brasil. É muito Brasil isso, né? Mas então seria um caminho natural. Todo o pessoal do rádio foi migrando para a TV e ele foi nesse bonde aí, levado pelo Haroldo Manga. Barbosa, que foi quem levou ele para a Rádio Marinho Veiga também. Sim, Haroldo Barbosa. Que mas foi quem criou a escolinha do professor, quem criou o personagem do Personagem, professor sim, Raimundo. sim. O personagem do professor Raimundo. A escolinha não. Haroldo Barbosa é um grande Nossa, artista. um gênio. Nossa, assim, muitas músicas populares. Compositor incrível. Né? Cantado por João Gilberto, por Elis. E por- pai de Maria Carmen Pai de Barbosa. Maria Carmen É isso que eu ia dizer, pai de Gênia, Carminha. Carminha, nossa Inventor querida. do termo jabaculê. Jabaculê. Jabá da rádio, jabaculê. Do pangaré. Né? Mas ele foi para a TV e na TV ele começou a participar dos programas, depois ele virou diretor artístico da TV Rio, né, nomeado pelo Péricles do Amaral e pelo Walter Clark. E fez na TV Rio essa mesma coisa que eu falei da Rádio Marinho Veiga, né? Essa Juntou um- faixa nobre, faixa do humor. E aí tinham vários programas e ele participava dos programas, assim como todos os outros comediantes da TV Rio. Né? Os que vinham da rádio, o Zé Vasconcelos, o Zé Trindade e tal, como o Renato Aragão chegando do Ceará, o Golias, todos eles participavam dos programas. Eram programas de esquetes, onde cada ator fazia um personagem, né? Como se fosse hoje, para as pessoas entenderem, o Zorra Total, vamos dizer assim. O Chico fazia o Professor Raimundo? Ele fazia também o Professor Raimundo. Ele Tá. normalmente abria e fechava os programas. Entendi. Ele fazia, tipo, 2 personagens, né? O Professor Raimundo, em um deles, estava, acho que no Noites Cariocas. Tá. Até que veio essa... Só que as pessoas estavam descobrindo ainda como se fazia televisão. Então eles faziam meio um programa de rádio, sabe? Ficava então as radiofônico, pessoas diziam que dava para ver o programa de olho fechado. Você podia ficar vendo o programa, as pessoas falando e ouvindo. E ele meio foi se incomodando com isso, com essa claro, crítica. claro. Né? Em paralelo, o Carlos Manga, já era consagradíssimo. De filmes, né? Filmes, Exatamente, Oscarito, cinema, Oscarito, Grande claro. Otelo e tudo mais. E aí ele levou o Manga para a TV, né? E aí, na mesma época, estava chegando esse aparelho do videotape, porque nesse tempo a TV era ao vivo. Né? Então as pessoas faziam um programa no Rio, dia seguinte pegava avião, ia para São Paulo, faziam um programa em São Paulo, pegava avião, ia para Caramba! Belo Horizonte, faziam lá na TV A Itacolomi. rede era carregada, Era a rede, era carregada. de um lugar Então nem para o todo o Brasil via, porque eram tipo 4 praças, eu acho que era Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife. Então Porto Alegre não via esses programas, né? Manaus, Fortaleza e tal. Então o videotape serviria para isso. Sim. Para os caras fazerem o programa ao vivo, enquanto isso o videotape grava o programa e aí manda a fita. Segura Claro, a todas fita, as vai, pega o avião, leva a fita Leva a pro fita. outro estado. Mas só que... Loucura, né? Para as afiliadas. Mas né? eles só gravavam o programa, ele continuava sendo ao vivo. Entendi. Sim. Né? O Manga teve a sacada de fazer como se fazia em cinema. Você olhar Plano, hoje é simples, contraplano. né? Você pode editar, Claro. você pode tirar o que tá ruim, você pode editar, Cortava a Sim, fita. sim. cortar. E aí ele teve essa sacada, como o Chico Anísio fazia. Vários personagens, porque ele já fazia personagens diferentes. Ele devia ter, sei lá, uns 8 personagens, que ele fazia diferentes nesses programas. Ele falou, vamos pegar e juntar todos eles num programa só. E aí o Chico passou a contracenar com ele mesmo. Com ele mesmo, cruzar, passar por ele e tal. Então isso, Olha lá. Então isso no Brasil Revolucionário. revolucionou, as pessoas não Ai, entendiam. adoro. Como isso Tia acontece? Lupe, a Neide Taubaté. Neide Taubaté é a cara da mamãe, né? Cara. Ai, o Beto Roberto, Adoro. como eu amava, gente. Adoro. Um símbolo, como é que ele vai? Símbolo. O ídolo, símbolo. Símbolo sexual. Sexual. Eu sou um actor, ACTHOR. E aí foi revolucionário, porque as pessoas Foi não revolucionário, entendiam, porque né? as pessoas não entendiam como isso era feito. Como que isso é feito, né? Então foi um choque, foi 90 e pouco de audiência, a ponto de mudarem o horário de voo, não ter voo no horário do programa. É verdade, isso está no Genial. documentário. De lojas fecharem, restaurantes fechando na hora para as pessoas assistirem, né? Coronel Oliveira Paula em São Luís se entregando.
Parando, né? Para agora. Agora, é verdade que o Manga que escolheu o Chico, tirou o Francisco? Foi, né? Nem isso aí, porque aí o programa passou a teria que ter o nome dele, né? Sim. E seria Francisco Anísio Show. E aí o Manga achou que o Chico seria mais sonoro, que o Francisco teria quase um degrauzinho pra você falar, né? Francisco Anísio Show. E aí transformou em Chico, porque ele nunca tinha sido Chico. Em casa, na escola. Nada, em casa ele era Oliveirinha. Oliveirinha. Quando era criança. Na rádio era Anísio. É. E na rádio, eu pego as matérias, né? Pô, mergulhei nesse universo, revista do rádio, Radiolândia, li tudo. Uma Que maravilha. barato, uma maravilha. Bruno. Uma maravilha. Uma maravilha ler as fofocas da época, as coisas. E era Francisco Anísio. E aí o Manga teve essa ideia de cortar. Teve a E ideia o Manga de- fala uma coisa também muito legal no programa, que é assim, que eles fizessem um exame de sangue no Chico. Ele, quando tivesse de professor Raimundo, quando tivesse Pantaleão, quando tivesse de Bozó, daria completamente o DNA, tinha um sairia, texto no show que tinha um falava DNA isso aí. diferente. E tem outra coisa também que o Pereio falou que eu acho genial, que o Chico gostava também de dizer, que ele falava, o Chico Anísio não é ator, ele é médium. Porque, de fato, ele recebia, né? Assim, ele fala que botava roupa, ele recebia o personagem de uma maneira, né? Cissa, eu fazia um show com ele chamado Tal Pai, Tal Filho. Chico Anísio e eu. E no final eu tinha um texto que era isso aí. E ele me olhava e ele ficava sem graça, porque eu só elogiava nessa hora. E ele não gostava de ficar se elogiando, não. Ele É, ficava constrangido. mas é uma hora que já é o final do show, ele podia dar bronca à vontade depois, já acabou o show. Olhando o Chico Anísio representar, a gente se pergunta como é que pode. Que técnicas, que aprendizado garantiriam qualquer ator no mundo uma capacidade tão grande de composição. 209 personagens interpretados, 456 criados, um olhar diferente, um jeito diferente, um sangue, um tipo sanguíneo diferente. O que determina tal vocação? Que forças convergem sobre aquele artista? É feito Pelé. Quando se diz que outro só daqui a 100 anos, tem gente que duvida, se assusta. Aí eu fazia para a plateia, né? E ele aqui. Quantos anos serão necessários para que nasça no mundo um outro Chico Anísio? Tá aqui o Bruno. Faz Viajou. linda Não, viajei não. Viajei não, porque eu sou testemunha de tudo. Não viajou, não. Não, eu viajei posso não. dizer disso. Viajou não. que o humor dele era um humor assim muito inteligente, porque ele tinha um quê de político, mas ele era uma coisa que era muito mais social, né? Exatamente. Ele observava o Era indivíduo, os observação. anônimos. É, porque ele achava que o humor, e é real isso, né? Que o humor denuncia. Claro. O humor mostra, o humor escancara, de uma forma bem-humorada. Então, com essa forma bem-humorada, a gente faz qualquer negócio, a gente compra, né? Não fica só a denúncia. Outra coisa que me chamou muita atenção ainda sobre isso é que a gente acha agora em 2025 que a gente está muito evoluído, né? Que a gente, nas discussões sociais, nos temas que são sensíveis, a gente acha, não dá para fazer humor para diminuir ninguém, para oprimir ninguém. Aí você vê num documentário o Chico falando assim, não, quando eu faço uma mulher ou um homossexual, eu não estou rindo dele, né? Não, eu estou sendo ele, né? Representando. Eu estou representando ele. Exatamente. Isso já é uma Representando compreensão. no sentido maior da palavra, Sim, né? Na representatividade mesmo. Quando ele fazia o Haroldo hétero, ele não estava ridicularizando, ele estava mostrando que aquelas Exatamente. pessoas existiam. E eu acho que isso é uma coisa bacana e conecta com o que a gente tem de discussão agora, né? Eu sei que é uma discussão para vocês que fazem humor, né? Que é chato, as pessoas falam o limite do humor, esse papo que toda hora volta. Mas ele também dizia que tem dois tipos, né? Humor engraçado e humor sem graça. Se tem alguém que não está rindo é porque não tem tanta E graça. mesmo o Haroldo, por exemplo, né? O Haroldo, ele tem uma coisa social. Nessa época tinha surgido a AIDS. Sim. Isso. Se achava que a AIDS era uma doença, o câncer gay, Sim. se falava na época. Sim. Né? Se achava que era uma doença de homossexuais, Isso. né? Não era assim no início? É, tinha essa colocação. Isso, o Paulo Duarte, que era um cara que era roteirista, estava na praia e ouviu um cara homossexual falando pro outro. Falou assim, agora eu sou hétero. Não sou mais assim. Daí veio o Haroldo. Haroldo hétero. O cara, Que é o que o Bruno eu falou. sou hétero, eu O sou Paulo, hétero. o Paulo Ai, era maravilhoso. Mas isso o Bruno falou, o Paulo Duarte, que foi o criador do Haroldo. Mas quando ele contava pro Chico, o Chico já juntava outras coisas. Claro, sempre Sim. os personagens são misturas. Sim, Eu sim. estava no shopping aqui no Rio, na Barra da Tijuca com ele foi no banheiro, aí o cara olhou e falou, Chico Anísio, prazer, e pegou. Ele fez assim,
Aí ele juntou tudo. Ele contou pro Paulo Duarte, juntou tudo. Ele pegava isso, ele pegava daqui, dali, e pegava, juntava a voz. E era genial. Eu amava a Salomé, que era a Salomé, porque aí chegou no início da nossa democracia, né, quando acabou a ditadura, chegou... Salomé foi antes de acabar ainda. Foi, é Antes de verdade. acabar. Salomé foi 79. Foi Salomé 79, falava com o Figueiredo, exatamente. né? Ela falava com o Pois é, Figueiredo. ela falava com o Figueiredo, ela era professora do Figueiredo, e ela dava dava as esporro, né? Coió no Figueiredo. Falava de tudo de ruim que estava acontecendo. E aí, de uma forma... Isso era entendeu? genial. Ele- Salomé era genial, cara. Eu nem Figueiredo Figueiredo fizeram. Mas tem uma amava coisa Salomé. que eu pergunto pro Boni no documentário, que foi uma coisa que sempre me intrigou, que era o porquê que ele nunca tinha sido pego pela ditadura. Né? E, na verdade, poucos comediantes foram. O Jô também não foi. Poucos comediantes foram. E tem dois fatores. Um é que ele era muito famoso. Então, se some o Chico Anísio, É um escândalo. é um escândalo. Claro. Né? E a outra coisa é porque ele não atacava o militar. Ele atacava a consequência do governo militar. Então, ele atacava o preço da carne Isso. e não o general. Então, eles ficavam meio sem ter como. Como, né? Vai pegar o quê? Se o preço da carne é esse mesmo. Ele não está inventando que a carne custa tanto. A carne custa tanto. Que inteligente. Não, e, de fato, o Figueiredo adorava a Salomé. Figueiredo né? adorava. Adorava, né? Não, Foi se apresentar, foi se E apresentar no denunciava- palácio. Olha lá, olha. E denunciava tudo de ruim, né? Que estava no governo dele, ele Ligou falava. pro doutor Roberto Figueiredo um dia. Quem é esta mulher falando de mim assim? Aí ligou, ele falou, não, já tem a resposta para ela no programa seguinte. Ele dava a resposta É porque ele tinha... Teve um episódio que a Salomé bateu o telefone na cara. na cara. E aí o Figueiredo ficou indignado. Se ofendeu. Quem é Só esta aí, né? mulher? Aí que ligou pro doutor Roberto. Ligou pro doutor Roberto. Quem ela pensa que é pra bater o telefone na minha cara? A gente embarcou. E aí... Maravilhoso. É muito bom isso. Não, Gente, muito isso é bom. Tem outros genial. Figueiredo aí hoje que mereciam os telefonemas, né? Como? E o A Justo... Salomé faz E falta. o Justo Veríssimo é atual hoje. Continua total. sendo. Porque ele falava mal dele. Porque todo mundo queria pegar. Mas ele falava, lá eles pensam no país, eu penso em me arrumar. Tipo, ele colocava, os outros deputados são ótimos. Eu é que sou corrupto. Sim, Entendeu? exatamente. Isso aí. Era genial. A gente está comemorando nesse ano, gente, 40 anos do Sem Censura. Uau! E a gente tem pensado, assim, pérolas do que aconteceu por aqui. E agora a gente vai voltar em 1998, há 27 anos. não Olha é só, tão o Chico longe. esteve aqui, mas... E ele falando sobre um dos seus hobbies. Vamos lá ver. Pescaria é considerado festa de rock comparado com pintura. Sabe, porque a pintura é uma coisa que você põe uma tela em branco aqui, no tempo que eu fumava, eu nem fumava enquanto eu pintava. Você vê como você fica dentro daquela coisa. E você vai vendo aquela montanha sair, vai vendo aquele mar nascer, vai vendo aquela areia como você quer, você recua, você vê, vou botar mais água nessa areia, você põe um pouco mais de escuro e a areia fica mais molhada, você começa pelo céu, né? Então, eu vou fazer um céu de tempestade. Eu faço aquele céu cinza, você vê que vai chover e tal. Automaticamente as cores de baixo são umas. Se eu puser um céu azul, as cores de são brigadeira, outras. as cores são outras. Se eu puser um céu amarelo, a parte da frente tudo é preta, é um céu de fim de tarde. Você tem um quadro amarelo e preto e ele é uma marinha, né? Então, o céu dita a cor do quadro. Ai, que bom escutar ele falando, Maravilha. né? Que delícia. E ele Bonito tinha esse isso. hobby, não é bonito? E você sabia que era o programa que ele mais gostava, né? Todo show que ele lançava, já marcou Sem Censura? Tá aqui hoje, ó. Tá aqui. A gente tem no acervo, desculpa te interromper, porque a gente tem no acervo, que a gente não quis botar para não elogiar a gente mesmo, fica meio picareta. Mas ele diz uma coisa, o Sem Censura, a gente tem isso gravado. Eu vou a todos os programas que dão muita audiência, mas é impressionante. Eu vou no Sem Censura, quando eu saio, o taxista teatro- viu, o cara da porta do teatro viu, todo mundo E comenta. o teatro Mas tá lotado. continua assim. Continua assim. Graças a Deus. Agora, como é que ele começou esse hobby da pintura? Eu não sei como ele começou. O hobby da pintura foi o seguinte, ele já
muitos anos ele tinha pintado, aí ele arrumou um professor, que era o professor Roberto de Souza, que ensinou a ele, aprendeu, né? Olha, as E aí, pinturas eram lindas. mas aí não é mais marinha, aí já é outro estilo. Olha ele- que coisa linda, é, gente. mas aí é o A estilo luz. fauve. Aí é uma marinha. Eu fui fazer um video O show na casa Romanelli- dele com a Maga e ele me mostrou todos os quadros dele. Lindo o video show que eu fui fazer com ele. Segundo o Romanelli, ele disse que o Romanelli, quando teve a reunião, ele está entre os 10 melhores marinhistas do Brasil na época, né? E um quadro do Chico Anísio, quando ele completar 20 anos de falecido, não vai ter preço, porque não teve nenhum artista no país que teve o prestígio que o Chico Anísio teve. Eu só tenho 38 quadros. Ah! Tá garantido. Tá garantido. Mas ele me deu um, eu acho que ele ficou com 37. Não, eu já tinha 40, tem um também que o Bruno pediu. Agora, é legal que ele Pra fala, outra pessoa. eu também li que quando ele pintava, ele esquecia de fumar. Legal isso. É. Né? Você sabe que tem uma coisa que eu pensei um dia desse? Eu não vi muito, não sei vocês, meu pai ouvindo música. Mas sabia muito, né? Sabia muito. Sim. Tinha uma cultura musical incrível. Sabia cantar, sabia as letras e tudo. Mas eu não me lembro dele botar um disco em casa. Não me lembro. Não, também Mas não. ele botava pra pintar. Música clássica. E ele me falava muito. E hoje, quando eu escrevo, eu boto Mozart, né? Enquanto eu tô criando. E foi uma coisa que ele falou. Ele falou assim, o Mozart, especialmente o Mozart, não é qualquer música clássica. O Mozart expande a mente. É, claro. Expande a mente. Claro. E ele botava, eu me lembro que ele tinha um sonzinho, já na época CD, isso já Aham. CD. E eu me lembro dele ouvindo pra pintar. O único momento, eu não lembro dele botar um disco. Não, eu não lembro. Eu só lembro que ele gravou uma fita uma vez, cassete pequenininha, e você pegou pra gravar. Tu tomou uma bronca que eu Gravei nunca por vi. cima. Gravou por cima. E agora, ele era muito criterioso na escrita dele, né? Assim, ele tinha muito cuidado, né, nas coisas, ou ele saía escrevendo. Como Não, é que ele era muito caprichoso. É, Em caprichoso. qualquer coisa. A letra dele A era letra dele era impecável. impecável. Ele era muito caprichoso. Tudo arrumadinho, organizado, sabe? Ele tinha, assim, quando ele fazia o programa semanal, lembra? Cuidado, Cis, naqueles blocos enormes. Era tudo com gráficos dos personagens, qual o personagem que entra, Eu qual tenho que já todos. entrou, qual, sabe? E tinha vários caderninhos que ele tomava nota, né? Tinha os Caderninhos, caderninhos. tudo isso ele me muito ensinou. organizado. É, Isso ele me Sininha. ensinou a ter do lado da cabeceira um caderninho. Entendeu? Porque um dia eu falei para ele assim, engraçado, tio, às vezes eu sonho com umas coisas, aí depois, quando eu acordo, eu esqueço. Ele falou, caderninho. É. Acorda, senta, passa pro caderninho e vai dormir de novo, que você vai dormir de novo. Eu não durmo mesmo. Ele falou, mas você vai dormir de novo. E era batata, cara. Cissa, eu nunca vi uma pessoa melhor para se conviver na vida. É. Eu, hoje, sou produtor de outros artistas, adoro os artistas e tudo, mas Chico Anísio não dava trabalho nenhum. Eu nunca vi. Eu achava, na época, que dava, né? Que ele pedia assim, o voo era 8 da manhã, Rio-Manaus. Ele falava, não dá para colocar o voo para as 2 horas da tarde? Pô, tinha que mudar a passagem. Eu achava que isso era um grilo. Não é nada. Ele falava assim, ele tinha cavalos, né? No jockey, porque ele não apostava. Ele gostava de cavalo de corrida, não de corrida de cavalo. Sim, entendi. É. É totalmente A gente fez um diferente. documentário Aí ele também. chegava em Bauru e falava assim, arruma uma TV que pegue a corrida do jockey. Eu tinha que sair para procurar. Mas tudo bem, até aí... Sim, Não, claro. mas eu achava... A TV Turf. Não, aí eu chegava na casa, que eu ia pelas parabólicas, né? Eu olhava... Boa tarde, tudo bem? Você é aqui da escolinha? Polícia, para com isso. Aí a mulher deixava entrar e falava, o Chico Anísio queria vir aqui, você pode vir aqui uma corrida 2 horas da Você manhã? viu, recebeu o Meu Chico na Deus. casa. Meu irmão, quando chegava, tinha um almoço, Imagina. frutas. Mas também sou o Chico, olha que maravilha, Tudo. né? Que Mas aí grande mesmo. começou a corrida, né? O cavalo dele correu. Atenção foi dada lá. Acabou a corrida. Ele, obrigado. Levantou. Não, mas ele levantou e viu que estava a comida toda. Ele falou, vou levar esse pastelzinho aqui. Agora, Sininha. sabe o que é engraçado? O André está falando de trabalho como produtor. Né? Aham. Mas eu queria saber da Sininha, como é o trabalho de dirigir um Exatamente, gênio como o meu Chico Deus. Gente, Anísio. você sabe que as pessoas me perguntam isso, eu acho que é privilégio de poucos. É. Porque é difícil a gente dirigir alguém que tem talento, às vezes, pô, não é muito. E aí a gente tem que consertar, tem que acertar. Mas uma pessoa que é pronta, uma pessoa pronta, disponível
e entregue. Porque todo ator é inseguro, eu digo isso. Com E é certeza. verdade. É. Então, eles precisam do recall. E esse recall é do diretor. E ele sempre foi uma pessoa muito entregue a tudo que ele fazia. E ele chegava, depois que ele terminava, ele dizia, ficou bom? Será que ficou bom? Que bonitinho. Eu acho que quase ninguém riu. Ele ficava ligado nos câmeras. nos câmeras. Que era o termômetro. O termômetro A plateia, dele. né? Aí eu ia para a edição, às vezes montar, aí ele dizia assim, como é que foi na edição? Como é que foi a reação na edição? Aí eu dizia para ele como é que tinha sido o novo personagem. Eu fiz Estados Anísio de Chico City com ele, que foi um programa que ele fez. Eu não cheguei a fazer Chico Anísio Show, fiz Escolinha e Estados Anísio. E nos Estados Anísio ele estava testando novos caminhos dos antigos personagens. E ele dizia, como é que o pessoal está reagindo? Ele Pessoal que você diz, os editores. Os editores. Os editores, entendeu? E as pessoas que estavam... Parava-se. A Escolinha, quando a gente começou, parava. A pós-produção da Globo, vinha todo mundo para a sala e dizia, agora vamos ver. Aí ficava sentado, todo mundo, todos os editores, vendo... E entendeu? O Paulo Guerri, que era o editor, que era casado Conheço comigo. o Paulo Guerri, seu marido. É. Montando. Pô, a Sininha, pô! Montando, e todos os outros editores e os operadores de GVT e o pessoal que trabalhava, começando a fazer VFX, efeitos visuais, né? Que, começando na Globo, eles vinham sentados e ficavam assistindo, cara. Era impressionante. Ele não gostava de repetir a cena também, não, né? Odiava. Odiava. Imagina ainda mais um Ele humor, dizia, né? Claro. piada não se conta duas Piada vezes. não se... Exatamente. Meu Deus do céu. Olha, e o pior que depois de lá eu fui trabalhar com o Daniel Filho. Daniel Filho é a mesma história. Tem que ser tudo de primeira, tudo de prima. Assim, E também pelo tem aquela amor de história Deus. da escolinha que os atores, né, os alunos, Não recebiam sabiam. só a parte deles, né? É. Não sabia. Então, Eu fiz isso também com eles aqui. E é isso que eu ia te perguntar também, Bruno. Como é que foi pra você fazer o professor Raimundo, cara? Ele não quis fazer, É, né? não, cara, olha, vou decepcionar, tá? Você não Não é decepcionou? não, cara. Eu Não, sabe o que entendo acontece? ele. Eu entendo ele. ali, todo mundo fala, nossa, deve ter sido muito emocionante. Não foi nada emocionante. Eu tava muito focado, Sim. muito inseguro, muito, Claro, né? Liguei pra imagino. Sininha na véspera dizendo Dizendo por que que eu topei fazer isso. Mas eu imagino, eu entendo, Né? total. Liguei pro Ricardo Oz, lembra? Porque eu liguei pro Ricardo Oz e falei assim, não vou fazer a voz. Vou fazer eu mesmo, posso ser outro professor que não seja o professor Raimundo. Então eu estava muito focado naquilo ali. Então não deu tempo de se curtir, emocionar. né? De se Eu emocionar. posso te dizer só uma coisa? Quando ele entrou para começar a fazer, ele fez uma coisa que só Chico Anísio fazia. Eu comecei a chorar. Igual. Mas eu chamei ele de Francisco. Eu não posso falar que eu fico emocionada. É. Cara, impressionante esse menino. É, claro, claro. Não, é verdade, Mas é verdade. igual, cara. Não Era estamos igual. pensando na Era voz muito. do professor Raimundo. Não, o Bruno é o professor Raimundo com a Total, peruca. total. Tudo. E eu- Mas agora no documentário também eu passei por essa situação. Foi muito emocionante na ilha de edição. como é que foi o processo também, Foi, Dudu? foi um trabalho incrível na ilha de edição com a Isadora e a Renata, as duas montadoras maravilhosas, que são, eu considero, corroteiristas quase. Então, elas às vezes me surpreendiam. Eu chegava num dia, elas mostravam uma coisa, né, uma surpresa e tal. Então, assim, apesar de eu viver momentos de grande emoção, de chorar, até hoje quando eu vejo documentário eu choro. De vez em quando eu vou mostrar pra alguém, e eu choro em momentos diferentes. Choro em Você tá vendo momentos imagens do diferentes. documentário, Daniel falando, né? E- É muito emocionante. Então, ao mesmo tempo em que eu tava... Ó, Daniel. É. Ao mesmo tempo em que eu tava... Essa foto dos dois é é genial, muito né? boa. É. Então, ao mesmo tempo que eu tava ali super envolvido emocionalmente, eu tava super focado na dramaturgia da história. Claro. Então, também com distanciamento, sabe? Ao mesmo tempo, botando um distanciamento para poder entender se aquela história estava bem contada, sabe? Às vezes, tendo que abrir mão de histórias maravilhosas. Essa história que o André contou da banda baiana, ele contou no documentário, mas aí eu fico querendo encaixar. Aí não cabe. A história da obra. A gente tinha um bloco de 8 minutos falando sobre o vício do meu pai em fazer obra. Não, E a gente teve que tirar, tava um bloco pronto. E se mudar também. Mas tem que fazer o 2, Bruno. Tem que fazer. Dava para ter pelo menos um episódio extra. Agora, Agora, pode quando- ter agora. Vamos fazer, vamos lá. Quando você olha, assim, você falou dessa... E a gente super compreende, a Sininha também falou da emoção. Mas quando você olha agora para a escolinha que você fez, né?
como é que te bate, assim? Você curtiu aquele processo? Curti. Porque a crítica amou, o público amou, o não. de audiência. A gente começou a fazer para serem 7 episódios. 7 episódios. Era uma temporada Era uma comemorativa homenagem. e na minha cabeça nunca passaria disso. Mas o que aconteceu é que aconteceu uma coisa que acontece agora com o documentário, que acontece com a peça que eu faço com o Lucinho. Que é da trilogia Chico Anísio que eu Sim. fiz, inconscientemente. Foi inconscientemente, é? Inconscientemente. E é um sucesso. Na análise, no fim da montagem dessa série aqui, do documentário, a gente falando, surgiu essa sacada. Cara, uma trilogia. As pessoas, tudo que envolve Chico Anísio toca as pessoas muito no afeto. Sim. Porque envolve... Coisa que eu recebo muito, Instagram, ou pessoas que falam, é assim, nossa, lembrei tanto do meu pai. Sim. Eu assistia com ele, a família se reunia na Eu sala de assistia casa. com meu pai, exatamente. Sabe? Então, a escolinha foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Me lembro que eu entrei num táxi e o taxista começou a chorar. É, loucura. Sabe? É verdade. Então isso foi muito bonito. Então isso fez eu gostar mais ainda da escolinha. E foi isso que fez eu topar fazer segunda, terceira, nem sei quantas temporadas a gente Nossa, fez. 5. 5 temporadas, olha. 5. E aí já temporadas maiores, 13 episódios. É, sei lá. maravilhoso. Sabe? Isso era muito bonito. Sabe? A gente viajando o Brasil, o Lucinho e eu com a peça, gostava mais dos pais, né? Que a gente volta agora em janeiro. Eu vim aqui falar dela. Foi, você, Lucinho? Lucinho não veio. É. O Lucinho tava... Lucinho tem outros a fazer, lá com o Mion. Mas ele participa bastante do documentário. Mas quando a gente voltar, a gente vai voltar pro Rio ano que vem, uma Vocês temporada vêm aqui aqui no os Rio. dois. Vamos os dois juntos. Fechado. A gente ouve muito isso em relação aí, no caso, aos nossos pais. Sabe, as pessoas vêm falar emocionadas. As pessoas tem gente que vai levando o filho que nunca ouviu falar em Chico Anísio ou em Lúcio Mauro, mas para mostrar Claro. pro filho, porque eles viam com seus pais. Claro, porque é didático também. E ao né? mesmo tempo Exatamente. teve gente mais nova, quando a gente fez aqui no Casa Grande, que era uma temporada longa, que teve gente que ia assistir, porque gostava de mim, eu gostava de Lucinho, com, sei lá, 14 anos, que não conhecia nossos pais, e voltava depois levando os pais. Olha Quer dizer, que meu pai tem que ver maravilha, isso. cara, que incrível. sabe? É. Então, e o Chico Anísio é um cara que entrou na casa do brasileiro semanalmente durante, sei lá, mais de 30 anos. E numa época em que a televisão era tudo. Sim. Sim. Exatamente. Os programas davam 80 de Ibope, não é hoje que o sucesso é 14. E é porque ele também fazia o Brasil... lá do Brasil verdadeiro mesmo, E né? isso Assim, tocava ele as pessoas. tocava- E aí entra essa coisa dos personagens serem muito reais, humanos, a coisa da crítica, o cara do povo se sentia ali vingado dos poderosos, porque via o Chico Anísio criticando os poderosos. Tem alguém dizendo o que eu sinto na televisão. O famoso me representa, Exatamente. que hoje se Todo fala mundo se tanto. identificava, Fala assim, né? pô, o Chico Anísio me representa. Então ele acaba tocando nesse lugar das pessoas, que é um lugar diferente do simplesmente achar engraçado. Sim, sim. É outro tipo de Né? música. completamente Chico diferente. Anísio é A gente vai- sucesso até hoje, Cícero. Preciso de você agora. Vamos lá, olha aqui. Gente, que privilégio ouvir e relembrar personagens e histórias protagonizadas por esse gênio como Chico Anísio. Eu vou dar uma paradinha rapidinha pra gente ir pro intervalo, mas eu prometo que é... Eu volto já já. Nós VaptVupt. E a gente está de volta com esse sexto pra lá de especial, gente, que tá fazendo a gente rir, a gente chorar e, acima de tudo, fazendo a gente agradecer por a gente ter tido sorte de ver de perto esse gênio atuar e fazer do humor brasileiro uma verdadeira obra de arte que está presente eternamente, porque ele é eterno. Agora, eu queria saber, Bruno, como é que ele era como pai, assim? Você já falou que era super carinhoso, mas eu queria que você falasse mais um Ele era pouco. muito carinhoso como pai. Muito afetivo, com todos os filhos, muito ligado, ausente fisicamente Sim, muitas trabalhando. vezes por causa do trabalho dele. Ele não abria mão de fazer os shows. e Mesmo tudo. assim, levava, né? Mas mesmo, exatamente, ele não abria mão de fazer um show para estar presente em alguma coisa do filho. Então, o que ele fazia? Ele levava os filhos para o show. Então, eu cresci na coxia, vendo ele fazendo os shows em teatro, né? Coxia, camarim, nas gravações também.
Tanto que eu tava na Cinédia quando o André pulou o muro. Pulou o muro. É. Agora, Não, ele dizia também que não vivia sem mulher, né? Mas que assim, as mulheres cansavam dele. Isso aí, aí não dá pra dizer, porque ele era muito discreto com isso. Aham. Então ele fez esse depoimento elegante, mas aí eu não sei dizer as histórias, sabe? Por que ele separava, por que ele separou, sabe? E peguei poucas relações dele, né? Não peguei as primeiras e também não a da minha mãe, também não lembro. Eu até sei, mas não posso porque falar tinha- porque é entre mim e ele que ele me contava. Agora, teve a célebre história do casamento dele com Zélia, que aí foi braba a história. né? Jesus Maria. Jesus Tem uma coisa, Maria. só uma coisa disso que você Minha falou. mãe não me se perdoou por causa disso, porque você sabe que foi ela que pegou. Ele estava triste, estava meio tristonho, aí ela levou ele para uma festa na casa do Tanuri, e foi aonde ele conheceu o Nelson Zé. Tanuri. Entendi. Agora, tem uma coisa, assim, ele casou muito, né? De fato, ele casou muitas vezes. Mas eu não sei se ele era mulherengo, porque ele, no que estava casado, ele ficava Não, casado não. Ele nunca Ele não- traiu mulher Ele nenhuma. não traía, Não. ele não ficava ciscando, Mas ele não era um cara da noite. É, mas se tivesse solteiro, era o verdade. seguinte. Ah, não, solteiro sim. Aí, mas aí- mas casado não. Mas né? aí- Aí tá até. A regra é clara. Não, mas é Nelson. Agora, o que tirava o Chico do sério? Burrice. Eu ia falar isso. A frase dele era o Nossa seguinte: eu prefiro um Senhora. amigo mau caráter do que um inimigo. Eu prefiro um amigo mau caráter do que um amigo burro. Porque o mau caráter só faz mal pra gente se ele quiser. O burro faz querendo ajudar. Genial. Genial. Agora, também. Meu no avô documento- já falava, quem é burro, peça a Deus que o mate, é o diabo que o carrega. Exatamente, é isso aí. Saio repetindo isso a vida inteira, que minha mãe também falava isso. Odiava gente burra também. Agora, era muito doido que eu me lembro nas notícias, que era uma coisa assim, que era o humorista mais amado do Brasil se casa com a economista mais odiada do Brasil, né? Que fez o confisco Inimiga pública número um. da poupança. E como é que foi pra família isso? Foi muito estranho, porque a começar começar por isso, mas assim, era o mais impactante era porque ela era muito diferente daquele universo. Eu não entendi Totalmente. nada aquela hora. Sabe? Então, assim, ela era muito diferente daquele. Ela é muito diferente, né? É? A enfermaria dela é outra. Outra. Então, isso aí foi a coisa mais esquisita que eu acho. E ele foi como um cavalheiro, como um parceiro, assim. Foi ele firme. acompanhou ela nas Foi coisas. firme. Foi firme, defendia, quer Ele dizer. se prejudicou e aí muito ele se por causa prejudicou disso. exatamente, muito, né? Muito. Mas ele era. Mas a Zélia era uma pessoa muito legal, tá? Eu gostava da Zélia e gosto da Zélia. Só que eu não entendo de política. Não estou falando de política, estou falando de pessoa. Mas tem uma passagem maravilhosa. Tava ela e Chico Anísio no carro, o motorista na frente, na Barra da Tijuca. É um garoto no sinal. Sabe esses garotos que ficam jogando a bolinha? Só que o Fala garoto só baixo. tinha um braço, né? Aí ele falou, Zélia, dá R$100 pro menino aí, pô. O menino vai passar o dia todo nesse sol aí. A Zélia, 100, Chico? Não, 100 não, 20. Zélia, dá 100, pô, o dinheiro é meu. Dá 100, Zélia. Pô, ela deu, igual o filme do cheque do Ghost, do Ghost. Do Ghost. Ela querendo dar, deu os R$100. Quando virou as costas, o garoto tirou o braço daqui e tava com as duas mãos. aqui. Tudo bem. Não, mas escuta, ela fez voltar para pegar o dinheiro. Mas isso Eu não posso falar nada, porque ela é minha comadre, né? Eu sou Não, eu também madrinha não, mas- eu sou madrinha de Vitória. de Vitória, que é a coisa mais De Vitória, linda, gente. porque Chico Anísio eu acho que não contava de ter uma filha mulher. Exatamente. E ele já dizia que eu era filha mulher, que ele não teve, e estava tudo certo, já estava tudo resolvido. E aí, quando nasceu Vitória, ele me deu Vitória para batizar. E ela é a coisa mais linda. É linda demais. Gente, Linda demais. A gente esteve agora em Nova York, foi. no casamento dela, foi a coisa mais linda. assim. Você encontra que é Rodrigo e Vitória, Rodrigo né? e Vitória. E você consegue, assim, falar com eles de vez em A quando? gente manter tem pouco contato, assim, do cotidiano, mas em momentos importantes, Vocês sim. estão juntos, Sim, né? o Rodrigo teve filho agora há pouco, Oh. que botou o nome de Franklin, em homenagem ao pai, Que ao nosso lindo. pai, Franklin. Francisco. E Vitória casou agora, a gente esteve lá, eu e Sininha, em Eu Nova fui York. para a formatura dela no high school, eu fui. É, legal, Entendeu? legal. Ela- Até porque esse espírito você sabe do Chico que era muito ela- família mesmo, né? O tempo Você todo. sabe que essa menina, ela é special.
eu diria assim. Ela escreve maravilhosamente bem. Ela escreveu um discurso no dia de uma missa que teve em Nova York, logo depois que Chico Anísio morreu, quando foi a formatura dela. Era uma coisa fora da curva. É porque eu acho que a Zélia não incentivou por esse lado aí, né? Mas, de qualquer jeito, ela é uma psicóloga. Ela faz psicologia cognitiva. Mas tem gênio, né? Sim. Tem Agora, gênio. o Ela documentário também mostra, incrível. eu não sei se coincide com esse período ali do casamento com a Zélia, essa repercussão, né, na mídia, que teve um momento que a relação dele com a TV Globo começou a pegar ali no bastidor. E o que eu acho mais incrível é que ele não deixou essa crise no bastidor, ele falava, né? Ele falava dos incômodos. O que pegou ali nesse processo, Sininha? Acho que ele fala demais, né? Tem uma língua imensa. Mas é que o Boni queria mudar o humor também, né? Não teve essa história? Não é isso. Eu acho que, às vezes, tinham coisas que não tinham necessidade dele falar. Ele se incomodou Não com a sei TV se o Pirata, por Bruno exemplo, conhece né? assim. O Não, documentário a TV Pirata ele ficou ameaçado. Foi outro barato da história, né? E eu que Daniel Filho me convidou para ir participar da TV Pirata, ainda bem que eu não fui, que senão ele teria nossa cortado. Senhora. Eu seria ter sido Meu Deus. eliminada da Que parada. isso, cancelada da família. Família, Capuz- cancelada da família. Ele Capuz da cancelava. Sininha. Capuz Ele da Sininha. cancelava, gente. A gente tinha que tomar muito cuidado com ele, porque não ele cancelava. Mas eu acho que se ele talvez não tivesse falado da forma como ele falou, estava muito acostumado a fazer o que ele queria, na hora que ele Eu acho que queria, é por do aí. jeito que ele queria. Ele ficou muito mal acostumado com o Boni. Até porque ele fazia programa diariamente, né? Porque assim... Quadro no Os Fantástico. programas dele, né, no todo o período do Boni, sobretudo nos anos 70 e primeira metade dos anos 80, ali, ele sempre teve a liberdade absoluta para fazer e os programas faziam sucesso. De audiência, de qualidade, de tudo, crítica. Então, era uma coisa a menos para o Boni se preocupar. Sim. Ele já tinha lá as novelas, o jornalismo, os equipamentos, a parte do RH, né? O Boni cuidava de tudo. Então, assim, com isso aqui eu não preciso me preocupar. Provavelmente com os Trapalhões era a mesma coisa. Com o Jô devia ser a mesma coisa, sabe? São os que andam Agildo, sozinhos. né? Os e caras tal. entregam. Entregam, tá tudo certo isso aqui. Quando o Boni saiu, isso mudou. Isso mudou. Não é mais Entrou o que você Marluce, quer, né? Entrou Marluce. sabe? Virou não, a própria estrutura da Globo, independente de Marluce, a própria estrutura da Globo mudou. Tudo passou a ser mais dividido. Eu Então, me lembro. o que o Boni fazia, viraram 8 pessoas fazendo. Né? Então, eu acho que... Só que nisso ele já tinha 60 anos de carreira, então já é mais difícil você total. aceitar isso. Ele começou a entrar, assim, entrava no Zorra Total. não Gente é? Inocente. No Gente Inocente. Gente Inocente, eu que trouxe ele, porque eu trouxe ele primeiro pro sítio do Pica-Pau Amarelo, para ele fazer, porque eu fiz uma novelinha no sítio. Aham. Né? Até o Bruno estreou comigo no sítio Foi também. Aladim, fiz o Aladim. Fiz o Aladim, Bonitinho. bonitinho demais. E aí, eu trouxe ele pro sítio porque eu falei assim, cara, ele não pode ficar em casa, ele não aguenta, ele não vai aguentar. O problema dele era que ele era viciado no trabalho dele. O trabalho dele era a estrutura dele. Sim, então, claro. Aí eu trouxe ele para o sítio, depois eu trouxe ele para o Gente Inocente, que eu estava dirigindo, porque eu sabia que ele não ia aguentar aquela parada, já estava difícil. Mas como é que foi esse momento em que falaram assim, não, a gente vai pegar esse cara, que é o maior humorista do Brasil, e a gente vai tirar do ar o programa dele? Isso... Porque as coisas que ele estava falando. Na verdade, né? não foi tirado do Não, ar. não é. Ele tinha saído do ar porque ele fazia o Chico Total, que já era um programa que não era também ele, assim, o melhor dele, era o programa onde eu comecei a trabalhar com ele, cuidando da parte dos textos, e ele teve um acidente. Foi, na boca, né? Na boca. É. E aí ele foi fazer uma cirurgia para corrigir, e na cirurgia teve um erro médico, o médico cortou um nervo, ele ficou com a boca... Me lembro disso. torta. E aí o Boni era o último ano do Boni. E aí o Boni falou, pô, não tá pegando bem. Não vai pegar bem você aparecer assim. Foi uma proteção. Ele falou, vai se cuidar. E foi quando ele foi para Nova York. Foi morar em Nova York, foi com Zélia, separou, mas continuou morando em Nova York, ficou mais alguns anos morando em Nova York depois sozinho. voltou e foi morar lá em casa. Aí ele, quando voltou, é que não deram um programa para ele. Né? Ele achou que ele teria... Sim. Quando ele voltou a morar no Brasil, ele achou que ele teria o abraço da Globo. Afinal, ele, foi pra Globo, a Globo antes da Globo ser a Globo. Exatamente, Ajudou a fazer, exatamente. Ajudou a fazer, foi um dos caras que ajudou a fazer, assim.
Então, foi por aí, sabe? Foi E por aí. E ele apresentava projetos, e os projetos, às Nem vezes liam. não tinham nem resposta. Nem lia. Às vezes não tinha nem resposta. Pra ele era muito Cara. forte. E Foi aí, nessa época que ele quase foi pro SBT? É. Não, Foi antes. Foi antes. No SBT foi em 1989. Mas aí, nessa época que tava esse problema com a Globo, esse negócio todo, ele voltou dos Estados Unidos, foi morar na minha casa. E ele adorava, coisa que ele adorava todo dia ir na piscina, ir no sol. E ele, nessa época, estava estremecido com o Tom. Ele falou, liga pro Tom aí. Tom Cavalcante? Criei um show. Liga pro Tom. Aí eu liguei pro Tom. Tom, um minutinho, Chico Anísio. O Tom quase morreu do outro lado, porque não estava mais falando. Antônio José Rodrigues Cavalcante, criei um show chamado Chico.tom. Eu entro, faço meia hora, você entra, faz meia hora, depois eu entro do professor Raimundo, você de João Canabrava. O que você acha? Tá bom, tô mandando tua passagem amanhã aqui na casa do André, pra gente ensaiar. E vamos estrear daqui a 2 semanas em Fortaleza. Que maravilha. Aliás, a maneira que o Tom se aproximou do Chico foi muito hilário, porque o Tom foi atrás, né? O Tom foi atrás e foi uma pena que eu tive que editar no documentário. No documentário ela entra muito legal, mas ela poderia ter A história, o triplo do tempo, porque a história ainda tem mais idas e vindas do que entrou. Porque o Bruno, numa época, só foi pensava... O André lembra. Eu não lembro, eu estava presente, mas eu não lembro. O André estava. O Bruno só pensava em futebol. Depois de uma época, só futebol. Todo dia, futebol. Aí, na casa do tio Danilo, lá em Fortaleza, jogando bola, eu e Bruno, porque o Bruno começava desde 6 da manhã também querendo bola. Só o tempo todo bola. Aí, na casa do tio Danilo, jogando bola, os seguranças, Chico Anísio lá comendo, segurança não deixando ninguém entrar. Chega o Tom Cavalcante, no carro não tem problema falar. Chevette hatch verde, com uma fita BASF e um gravador Aico, com um personagem chamado Maristela, mostrou pro Chico Anísio. Os caras, Chico Anísio, pode entrar. Deixou entrar e você vai pro programa. Foi. E veio pra Globo. Ele foi à luta, né? Agora, essa coisa de futebol, que você gosta de futebol. Seu pai, quantos times era? Porque era vascaíno, que nem você. Não, o meu pai tem o seguinte. Bruno sabe bem isso. Ele amava futebol. Mas ele não tinha paixão por clubística. Aham. Nenhuma. Eu nunca vi ele gritar gol. Não, a gente nunca já- vi ele ficar p que o time perdeu. Não, na Força Jovem, a gente, pô, todo mundo, Chico Anísio é Força Jovem, e ele. Mas aí, conta, Bruno. Não, ele não tinha essa paixão, porque tem uma história que foi uma pena não ter entrado também no documentário, que é o seguinte, o meu avô foi presidente do Ceará em 1930 e... O Coronel Oliveira? Coronel Oliveira. Caraca! Lá no campo do Ceará, no estádio do Ceará, no clube do Ceará, Ceará Esporte Clube, Aham. tem lá a galeria dos presidentes, tem lá Oliveira Paula, tem a fotinha dele. Presidente tudo. do clube. Do clube. Tá. Presidente do clube, do time. Começo dos anos 30. Ele foi durante um ano presidente. Não sei se ele entrou no lugar de alguém. O Coronel fazia coisa, né? Coronel? Nossa. Ih, Coronel não era mole, não. Não, olha, não. Não é assim. O documentário tinha que ser sobre o Coronel. Coronel, acho que... Oliveira. Ai, E Coronel implantou o futebol profissional no Ceará. Ele era do grupo que implantou o futebol profissional. E aí, teve uma excursão, levaram o Palmeiras, que à época chamava Palestra Itália, para fazer uma excursão pelo Ceará, para jogar contra os times cearenses, para meio ensinar para o cearense o que é futebol. Porque tinha uns times lá que jogavam muito mal. Aí teve Palmeiras e Ceará, 21-0. Palmeiras e Fortaleza, 14-0. Palmeiras e Ferroviário, 17-0. Eles chegaram a pegar o goleiro do Palmeiras e botar no time adversário, para ver se dava uma... Dá força aí. Dava uma força aí. Existe registro desses jogos todos. Isso na minha pesquisa tem todos. A lista dos jogos e tudo. Então, meu pai dizia... E aí o Palestra ficava no sítio de Maranguape, concentrado. Então, meu pai dizia que nunca ouviu o jogador dizer ganhamos o jogo ou perdemos o jogo. Ganhei o bicho ou perdi o bicho. Sempre era sobre grana. Aham. Como é até hoje. Sim. Então, é sobre grana. Então, isso fez com que ele não tivesse... Ele falou assim, eu que não vou sofrer. Era mais racional a relação. Eu que não vou sofrer. Porque se o jogador está preocupado com a grana, desde 1930, Claro. né? Ele tinha muitos amigos jogadores, ele adorava um jogador de futebol. Ele via um jogador de futebol, ele pirava, ele queria ir conversar no aeroporto. O último foi o Diego Souza, né? Que tem essa história. Ele encontrava o Diego Souza, ele ficava louco, ele queria conversar. Ele adorava, e ele tinha o sítio com o campo, que vários ex-jogadores. exato. Então ele devia ouvir muito isso. Então isso fez com que ele tivesse uma ligação racional. E é a única pessoa que eu conheço que é assim, que é ligado no futebol, que é assim.
Ele via Portuguesa e Goiás, CRB e Araçatuba, mas ele não sofria se o Vasco perdesse ou ganhasse. Mas ele chegou a ser Flamengo. Não, então é o seguinte, Ele ele veio pro Rio de Janeiro Vasco. Ele veio Vasco. que nem Expresso da você, Vitória. Você é Vasco. Eu sou Vasco. Mas eu não tenho essa, Você não. não tem essa, não. Você é Vasco mesmo. Bruno, Mas ele Bruno- foi Fluminense também? Não, Não, Bruno não. Bruno não. Não, Bruno não. Não, Chico Anísio não. Chico Chico Anísio foi não. atleta do Fluminense. É, porque É minha isso, mãe foi era atleta. Fluminense. Ele foi... Não, porque morava em Laranjeiras. É. Porque ele tinha que ser Fluminense, porque ele jogou no Fluminense, ele nadou no Fluminense e não foi Fluminense. Nunca foi Fluminense. Mas vai, Mas continua. foi América. Ele veio pro Rio de Janeiro, Vasco. Expresso da Vitória, Heleno de Freitas, ainda Sim. antes do Expresso da Vitória, Heleno de Bombando Freitas e tal. O meu avô era Botafogo. E ele já também podia ter sido Botafogo. O tio Elano era Botafogo. Ele não quis ser Botafogo para já meio ser do contra, que era um pouco uma característica dele também na vida. Ai, que maravilha. Sou contra a maioria. Gosto de ser contra a maioria. Claro. Então ele virou Vasco. E foi Vasco durante muitos anos. Aí aconteceu alguma coisa no Vasco, que eu não sei o que foi, alguma Porque ele coisa gostava ética. do Roberto Dinamite também, Mas né? o Roberto Dinamite é 30 anos depois. Depois, é verdade. Aconteceu alguma coisa ética no Vasco. Foi no negócio do racismo. Não. Não? Alguma coisa aconteceu de tipo, o presidente Sacanagem de demitiu cartola, um uma técnico, coisa uma sacanagem Entendi. de cartola. Aham. E ele falou, não sou mais Vasco, agora eu sou o rival do Vasco. Virou Flamengo. Dizia que foi o Flamengo. Porém, não há registros disso. Tá. Não há Eu registros. lembro dele, Flamengo. Ninguém lembra Também nunca disso. vi ele falando. Não tem Não. registro, Eu me não tem lembro foto dele da em camisa, América. de camisa. Vamos fazer com a inteligência Mas artificial. eu tenho isso aí gravado. Aí no- durou, assim, deve ter durado uma birrinha, Jorge essa Elão. birrinha, e aí logo ele, América. América. Se eu E me aí lembro o como se fosse América hoje. foi o É. time que durou décadas. Durou décadas. E aí tem uma coisa que eu tenho eu vou trazer a minha opinião. Ele dizia, quando ele fez 50 anos, o América perdeu um jogo pro Contra o Náutico, Náutico. em São Januário, de 3-0, 3-1, e ele tinha acabado de fazer 50 anos, ele falou, não somos América porque eu não posso ter uma velhice preocupada. Isso aí. Mas eu tenho uma outra coisa que eu vou falar, puxando a sardinha pro meu lado. Eu era Vasco, desde sempre, desde criança. Tinha uma brincadeira em casa que os adultos achavam bonitinho, que me perguntavam, qual é seu time? Eu falava, Vasco. Né? E o sotaque carioca, então o S ficava Vasco. Achavam bonitinho. Bruno, vem cá, fala seu time. Era uma brincadeira, né, que tinha em casa. Mas eu não sei por quê. Porque não tinha ninguém em volta de mim que era Vasco. O único vascaíno mais próximo era tio Zelito, mas com quem eu não tinha esse contato a ponto de... Eu tinha contato nenhum com o tio Zelito quando eu era criança. Só quando ele tinha, sabe, almoço de família e tudo, mas eu não... Aniversário da vovó. Aniversário da vovó, mas eu de não Dona tinha Aide. essa relação. Nenhum irmão vascaíno até então. Foi por tua causa mesmo, você escolheu Eu o que não você quis. sei, eu não sei por quê. Ah, Eu era Vasco. E aí, como o André falou, eu viciado em futebol. E eu comecei muito, e eu acho que ele virou Vasco por minha causa. Boa essa aí. legal, Acho. legal. Porque, assim, o Lug, Flamengo. Flamengo lá com a vida doente. dele. Niso e Nisso, Rico nunca ligaram. Nunca ligaram, é. Nunca ligaram. É, Eu morava com ele, praticamente Claro. morava com ele. O Lug já estava com o casamento dele, com os filhos dele. Eu morava ali. Então eu era o cara que gosta de futebol. Que tá porque essa relação de time, entre pai e filho, ontem eu estava vendo o jogo com meus 3 filhos. Sim. Não, o Bruno é demais. Sabe? Sim. Então, assim, eu acho que a volta dele pro Vasco, ali pelos anos 80... por tua causa, Meio dos anos 80 foi por minha causa. Eu acho, tá? Bruninho. Eu acho que é a única... É o único... A única conexão. E Não, e ele ia nos jogos com o Bruno. aí ele voltou aí em estádio, que era uma coisa que ele tinha parado de ir. Com você. Ele mas começou a ir comigo, me levar. Depois, agora tem uma coisa muito engraçada que acontece. Uma vez, eu levei ele para a arquibancada de São Januário, essa que o André falou, pro meio da Força Jovem. Meu Deus do céu. Tem essa imagem, não tem no Tem documento? essa imagem, pro meio da Força Jovem. Levei, foi um jogo. Toda vez em São Januário alguém fala, vi muito teu pai aqui. Né? Demais, todo mundo. Cansei de ver jogo aqui com teu pai. É porque eram tantos personagens. Mas ele ia Cissa. na social, sabe? Ele ficava mais nesse... Na dele ali. Na dele é. ali. Peraí que eu vou precisar de você agora. Agora, eu tenho que precisar de você. Vamos lá. Eu preciso ir pra mais um intervalo, gente. Mas como eu sempre digo, é o quê, André? Voltamos já. É VaptVupt. Adoro.
E o Sextou do Sem Censura tá de volta pro nosso último bloco, meu Deus do céu. Tinha que fazer um sextou, um segundou, um terçou, um quartou, um quintou. Pelo menos um sextou Chico Anísio, bloco, né? E a gente continua celebrando aqui a vida, a trajetória e o talento indiscutível de um gênio da nossa arte, da nossa comédia, dos maiores do mundo, dos mais importantes humoristas do planeta. O meu, o seu e o nosso Chico Anísio. Agora, Bruno, como é que o Chico lidava com o sucesso e com as críticas, hein? Sucesso, eu acho que não mexia muito com ele. Ele era muito ligado no ofício, no trabalho. Várias vezes ele falou pra mim assim, eu podia ser marceneiro, eu podia ser advogado, eu podia ser taxista, eu sou humorista, sabe? Como um ofício. E tinha uma frase dele que é maravilhosa, que é uma pena que eu não tenha achado ela pra colocar no documentário, que ele falava, o sucesso é um acidente de percurso. Né? Então ele nunca foi deslumbrado, né? Nunca. Ele nunca foi um cara deslumbrado. É verdade. E com assessores Não. e tal. Essa coisa que a gente falou das entrevistas que ele dava assim, é porque eu tocava o telefone e ele atendia. Prim, Bruno, Prim, Chico, Marcel da Folha de São Paulo. Ô, Marcel, porra, a Globo é foda. Porque... Sabe? Detonava. Era assim Quando eu mesmo. fui fazer a matéria com ele do video show, ele abriu a porta. Eu toquei campanha achando que ia a pessoa, que ele ia chegar. Ele abriu a porta, assim, muito gente como a gente. E as Totalmente críticas? Como é que ele dava com as críticas? Também eu acho que ele não se importava muito também, não. Ele corrigia. Ele escutava. Uma vez, nós tínhamos um show chamado De Pai para Filho, era o nome. De Pai para Filho, desde 1931. Uma moça em Cuiabá falou, por que não coloca o nome do show de tal pai e tal filho? Ele falou, André, muda. Ele escutava, né? Ele escutava. É muito bonito também a amizade dele com o Lúcio Mauro, né? Ele foi conhecer, isso era é uma demais. coisa linda, né? É demais isso. Eu tenho uma história no documentário que eu vi lá, que o Lúcio sabia muito das histórias da família. Sininha pode falar sobre isso. Pois é, como é que era? Então ele colocava de improviso. Menina, ele alugava a minha mãe, né? Porque é minha mãe que sabia as histórias todas, né? Então, aí quando chegava para a gravação, ele já ia direto da mamãe e já perguntava algumas coisas, algumas intimidades. Ele e o Lúcio. O Lúcio Mauro, com minha mãe, para poder ter argumento para na hora da escolinha ele falar as coisas. Né? Aí o Chico Anísio falava, chegava a sair, falava, mãe, tu falou, né? Contou tudo, né? Não, e a parceria dele com o Roberto da Júlia era genial, era genial. Ô, Sininha, como é que era o Chico, assim, fora da TV, assim, fora do vídeo? Introspectivo, observador, crítico, porém generoso, gentil. Generoso, não preciso nem dizer, né? Mas ele era engraçado e ele gostava de ser, por exemplo, de dizer uma coisa e a gente obedecê-lo, né? Ele olhava para mim e dizia assim, corte o cabelo curtinho, vai ficar ótimo. Aí eu dizia, ai tio, mas eu gosto do meu cabelo curto. Corta curto, tô te falando, vai ficar bem melhor. Ai de mim, se ele chegasse de cabelo curto. Tinha um show marcado com ele em Ilhéus, na Bahia. Aí eu falei, vou casar com a menina lá de Ilhéus. Olha o convite aqui. Ele falou, convite de casamento não pode ter gracinha. Eu falei, mas eu gostei. Ele falou, não vou fazer mais o show, tá? Não vou mais. Mas era assim, eu argumentava com ele algumas coisas, né? Quando me separei do Paulinho Guedes, né? Ele virou para mim e falou assim, bobagem você fez. Eu falei, tio, mas não é isso, porque eu acho que a relação já está desgastada. Nós somos amigos. A gente não fica amigo de ex-marido. A gente não fica. Você ficou amiga do Wolf? Aí ele já via logo, já dizia logo tudo. Então, ele queria ser obedecido, entendeu? Aí ele ficou contra mim, ele ficou do lado do Paulo Guedes e me cancelou. Deu uma cancelada em mim um tempo. Até agora que você vê. Deu uma cancelada em mim um tempo. E as pessoas, no geral, né, você tem muita curiosidade sobre a figura do humorista, porque é alguém que a gente tem uma certa reverência, gratidão. Quem faz a gente rir, a gente é grato. E tem curiosidades para saber, assim, esse cara é um cara feliz também na vida, assim, é um cara... E no documentário você também toca nesse assunto. De alguma maneira, algumas pessoas falam desse Chico de fora das câmeras, né, Bruno? Exatamente. Isso era uma questão que sempre ficou na minha cabeça, por isso eu quis ouvir, porque isso é uma coisa legal do documentário. Me perguntam muito, o que você soube do seu pai que você não sabia? Eu não sei se tem algum fato que eu não soubesse, que eu tenha aprendido. O que aconteceu foi que eu ouvi outras opiniões. Ouvi opinião de gente que conheceu meu pai antes de mim. Então, Sininha, quantos anos ele tinha quando você nasceu?
Eu acho que ele devia ter uns 17, 18 por aí. Entendeu? Eu conheci meu pai com 50. Claro. Sabe? Então, eu poder ouvir outros olhares de pessoas que conviveram com ele em outros momentos da vida, né? Então, esse foi um assunto que eu quis trazer e realmente essa coisa dele não ser um cara feliz, assim, na concepção da palavra e tudo, é uma coisa que passa por todo mundo. Sim. Né? Você vê que todo mundo ali fala isso como uma questão dele mesmo. E ele próprio falava. Você vê, o documentário é zero chapa branca, Sim. mas não mostra nada que ele não gostasse que fosse mostrado. Exato. Não tem nada ali que ele fosse ficar constrangido. Uma vez eu perguntei a ele qual é a coisa que você mais gosta, que você mais entende na vida. É humor? Ele falou, não, futebol. Foi por isso que ele criou o personagem. O Coalhada. O Coalhada. Coalhada foi em Campina Grande, na Paraíba. Um cara virou pra ele e falou, o cara vesgo, né? Escolhido, eu boto a bola onde eu quero. O cara olhando pra cá, escolhido aqui. Aí ele criou o Coalhada. Mas eu acho bonito isso no documentário, porque assim, a gente fica com a ideia, né, do Chico Anísio e mistura um pouco da pessoa com o humorista, com esses 200 e tantos personagens e acha que é sempre aqui como a gente, nós atores, artistas em geral, todo mundo acha que a gente está no documentário você humaniza literalmente ele, as inseguranças que você falou. Mas ele nunca claro. ele sempre foi um cara muito discreto com muitas coisas. Você vê com a coisa das relações. Você não tem uma declaração dele sobre alguma das relações dele, sobre algumas mulheres. Não existe isso. Em casa também não. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre foi muito transparente. Sim. Ariano, né? Ariano. Sou ariano também, ele era ariano. De 12 anos. Até o ascendente dele também era Ares. Menina, Nossa ele era Senhora. Ares com Ares. Caramba! Ok? Ares Soares com uma Ares vez com já Ares. porque assim sai. A Maria Carmen, filha de Haroldo Barbosa, dizia assim, Cissa não tem uma boca, tem um precipício por onde as palavras se suicidam. E o Chico tinha um pouco isso. Ele tinha, ele morria de sincerocídio. Sincericídio total. Total. Ele era uma pessoa muito introspectiva. Essa coisa da depressão dentro da vida dele, né? O excesso de inteligência, né? Eu acho que a pessoa que é muito, muito inteligente, como ele tinha uma visão absurda de tudo, assim, de uma forma que a gente não parava nem para pensar, e ele já estava lá na frente. Eu acredito que essa pessoa não... O mínimo que ele podia ter era depressão, sendo que ele era uma depressão tratada, ele se tratava. Sim. Isso já era bom, entendeu? Quando ele me ligava às 6 horas da manhã, eu falava, meu Deus, ele não vai gravar e deve estar mal, né? E aí eles falavam, minha sobrinha, aí respirava. Aí eu dizia, que é, tio? Ele falou, não passei a noite bem. Eu falei, tudo bem, Tranquilo, deixa comigo. isso aí. Tá tudo certo, entendeu? Não precisa dizer mais nada, já vou resolver lá, já cancelo as coisas, porque ficava difícil, né? Claro. Você fazer humor com essa carga que ele tinha, porque ele conseguia ter essa visão da vida de tudo, de todos os filhos individualmente, de todos os filhos conjuntamente, dos casamentos da vida, do trabalho, de tudo. Ele tinha uma visão absolutamente profunda de tudo. Deve ser muito difícil ser Chico Anísio. E muito difícil viver com Chico Anísio. Eu tiro o chapéu para todas as mulheres. Sim. É a frase dele. Quem não viver comigo, não vive com ninguém. Apesar de que viver comigo não é fácil. Você que é de Ares, sabe? E tem uma frase dele também que eu acho linda, que ele fala assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena da morte. Pena de morrer. Pena de morrer. E ele tinha um carinho especial por algum personagem? Professor Raimundo, porque foi o que abriu as portas do rádio e da televisão. Ele gostava de todos como se fossem filhos, né? Num dia, no Portão 18 do Maracanã, um cara com crachá da Globo entrou e ele falou, esse é o Bozó. E criou o Bozó, que juntou o nome do Elmar Sérgio, o cara que era um diretor da Globo, o cara que entrou no Maracanã com carteira da Globo. Porque carteira da Globo já valeu mais do que carteira de polícia. Ah, sim. Eu posso dizer. já dei muita carteirada. Gente, a gente está chegando ao final. Eu posso fazer
só corrigir um negócio? Por favor, A gente claro. falou dos times, mas eu esqueci de citar o Palmeiras. É. Porque o Palmeiras foi o time que, desde lá no Ceará, nessa história que o meu Do seu avô avô. levou palestra, É, exato. o Palmeiras foi um time que ele foi E ele fiel disse que, até o fim na da vida. verdade, ele era Palmeiras. É, então eu acho que assim, se eu tivesse que dizer um time pra ele, eu diria o Palmeiras. Isso aí. E, Agora, gente, fala. e outra coisa que eu queria dizer dele também, que era engraçado, né? A gente chamava ele para o teatro assistir, foi me assistir várias vezes. E ele ficava assim, comédia, tá? Pá, rasgada. Terminava a peça, ele disse, adorei. Mas era meu. Eu dizia, como Francisco Anísio? Aí Fafi Siqueira chegava para mim, fazíamos a peça aos noviças, né? Lembro. Fafi Siqueira chegava para mim e disse, Chico Anísio está odiando. Aí daqui a pouco vinha a Rosa Maria, ainda bem que eu não enxergo direito de longe. Aí todo mundo preocupadíssimo. E ele, assim, Porque vê- essa pessoa olhando... Assiste diferente. Ele chegava para mim e falou assim, minha sobrinha, você é um excelente comediante. Eu falei, como você não deu um riso? E Você não ele riu ria de do quê, nada. Sininha? Do que ele ria? Não sei direito dizer. Na escolinha ele ria muito. Muito. Na escolinha Ele ele ria Principalmente muito, com o Tom. colegas. É. Seu João Canabrava. Ele ficava babando por um Tom. É. E só lembrando que o Bruno Mazel faz o professor Raimundo na escolinha e eu faço no teatro, a escolinhazinha, que a diretora é a Sininha. Eu sou o professor Raimundo. Agora eu vou dizer uma coisa que eu sempre gosto de dizer, porque eu acho muito legal do que ele ri. Você sabe que ele sempre disse que o comediante preferido dele era o Ronald Golias. É. Eu acho tão legal É isso. lindo, é lindo, verdade. É exatamente. muito legal, né? Porque o Golias realmente era um gênio e muito pouco reconhecido. Sim. É, exatamente, era um gênio. Mas o teu pai trouxe muitos também, trouxe Walter Nunca Dávila, trabalharam né? juntos. Nunca trabalharam juntos. E ele né? sempre tentou trazer o Golias para as escolinhas. Todo ano ele tentava. É. Mas o Golias não queria sair de São Paulo, não queria Globo. Mas ele reverenciava sempre o Ronald, que era um gênio. Aquela que ele ficava... Crudo! E tinha uma relação legal com o Jô, que era o outro grande humorista. Sim, da o época, né? Agildo, Agora me conta uma coisa, Sininha, você está lançando um livro. Então, porque eu resolvi escrever tudo que eu vivi com o ator, com a figura do ator, esse caminho difícil do ator, né? E do palco à câmera. Eu fiz os caminhos do ator do palco à câmera e eu trouxe um livrinho para você. Ai, que coisa linda, obrigada, Depois eu meu escrevo amor. para Olha você. aqui, gente, Caminhos do Ator. Qual é a editora, Sininha? É, Rubi. Rubi, do palco à câmera. É uma Exatamente. trajetória, né, garota? Ai, É, Sininha. Miguel Falabella fez o prefácio e o Que Wolf Maia lindo. a orelha. A orelha. Se Chico Anísio estivesse vivo, escrevia para mim tudo. Ele ia dizer, pra que Wolf? Pra que Que Wolf? Wolf? Não, Meus imagina, amores, gostava. a gente está no eu finalzinho, sei. na saideira. André, assim, vai ser uma pergunta para todos. Qual é a importância, assim, uma pergunta geral, assim, mas qual é a importância do Chico Anísio para o humor brasileiro, para o Brasil? Essencial. Chico Anísio é o cara que abriu as portas e continua abrindo. Porque todo mundo passa por Chico Anísio. É isso aí. Você, filhote? Eu diria a coisa que ele e a turma dele fizeram, que foi de fundar esse estilo de humor genuinamente brasileiro, dos seus personagens, um estilo que hoje em dia só existe na Praça é Nossa, que são seus personagens que se repetem com seus bordões toda semana e que o público vê esperando que eles digam aquele bordão que eles ouvem toda semana. Né? Exatamente. Isso é uma coisa genuinamente brasileira, que começou na Rádio Marinque Veiga, foi pra TV Rio e que eu acho que o Chico Anísio Show consagrou e expandiu o Brasil afora. É inesquecível, né, amor? Inesquecível, Chico. Você, Sininha? Chico Anísio, para mim, é tudo. Eu é responsável por isso aqui. Entendeu? Em toda a minha essência, como atriz, como diretora, como tudo, como professora. Ou seja, pessoa importantíssima na minha vida. Eu acho que ele é fundamental pro Brasil como pessoa também, né? Como tudo que ele fez, não sou humorista, mas a pessoa, né? Essa coisa da generosidade é uma... E você, Moquinha? Eu acho que é o maior que a gente tem. É o maior. Eu acho que o Chico, com o talento dele, com os personagens dele, mostrou o Brasil que a gente quer ser e denunciou o Brasil que a gente quer deixar de ser. E acho que é por isso que ele é eterno, sabe? Maravilhoso. Eu acho, Arrasou, hein, exatamente. mano? Arrasou. Vou passar a usar isso, hein? É tudo nosso, é tudo nosso. acho Agora, que Cícero, eu tá- amei o programa, mas eu preciso dizer uma coisa.
o salário, ó, né? Brincadeira, uma copo d'água só, gente. Você não podia fazer Ah, isso. francamente. Eu tava terminando e eu queria dizer isso. Mas peraí, faz o serviço da Por isso, por série. exemplo, eu quero saber aonde está passando. Chico Anísio, um homem à procura de um personagem, no Globoplay. São 5 episódios. Tá lá à disposição de quem quiser no Globoplay perto de você. Gente, tem que assistir porque é maravilhoso. A gente assiste várias vezes. Eu voltava. Eu adorava voltar. Quando eu vi uma coisa, eu quero voltar para ver no início. Então é fundamental a gente ter. Que bom. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter feito essa homenagem. Nossa, mas era necessário para todos nós. É um presente para todos nós. Vou dizer uma coisa, ninguém faria isso melhor do que o Bruno. Ninguém nesse país. Obrigada, Ninguém. meu amorzinho. Ninguém. Muito obrigada, Ninguém. André. Ninguém. Cuida de todo o legado dele, hein? Com Você certeza, cuida tanto que eu sou o padrinho do primeiro filho do Bruno. Estou te esperando aqui para vir falar da peça Venho com o você, Lucinho, tá? ano que vem. Começo Sim, do ano. Obrigada pelo livro. Obrigada. Vem mais aqui, tá? Venho, assim que você me chamar, eu venho Tá correndo. bom, meu amor, e parabéns por tudo. Muito Obrigada, obrigada, Muca, por essa Obrigado, amor, parceria, tamo tá? Meu amor, a gente se despede desse programa maravilhoso, com o coração apertado de saudade, mas cheio de orgulho por poder celebrar um dos maiores gênios que o Brasil e o mundo já tiveram. Como vocês viram aqui, Chico Anísio foi muito mais do que um humorista. Ele foi um pensador, um artista completo, um contador de histórias que entendeu o Brasil profundo como poucos. Foi a voz e o rosto de centenas de personagens, cada um deles carregando um pedaço da nossa alma, da nossa cultura, das nossas contradições. O Chico fez a gente rir, sem humilhar. Fez pensar, sem ser pesado. E ensinou, que eu acho importantésimo, que o humor é uma forma profunda de amor. Hoje, o que fica é o legado imenso, inesquecível, atemporal, vivo, de um homem que dedicou a vida a observar o mundo e a devolver pra gente, em forma de gargalhada, a beleza e o absurdo de ser brasileiro. Muito obrigada, Chico. Muito obrigada. Ó, aplausos. Chico Anísio, eterno. Bom final de semana e segunda-feira eu tô aqui de volta. E salve, Chico Anísio! Vamos! Salve! Salve, isso aí. Chico! Obrigada, Chico Anísio!